Autoriza lá. Desculpa, o que que é? Autorizar a solicitação. Autorizar a solicitação. Não estava nem na planilha ainda, né, seu safado? Leitor. Tá liberado, meu querido. Então, Valeu. é, aqui vai vir a solução simplificada, mas qual que era o dilema aqui, né? A gente precisava, porque agora a bola tá no pé do do vilão. Então é ele que vai escolher essa size bet que nós vamos enfrentar. Para a gente poder compor aqui algo que ficasse completo para vocês, a gente pensou em jogar versus 33%, tá? Vai ter uma coluna ali dedicada a 33% na planilha. Jogar versus 66%, vai ter uma coluna dedicada a 66%. E jogar versus 120%, tá? Então, como que vai ser a aula? Aqui a gente vai ter uma drill de 33. Aqui embaixo eu vou colocar argumentos sobre 33%. Aqui 66 argumentos. Aqui 120 argumentos. Eu vou tentar, nesse momento inicial, falar um pouco sobre a anatomia desse cenário, para que vocês saibam, tipo, de forma geral do que a gente está falando. De modo geral, o field overblefa turn em frequência e em composição de range, tá? Eu fiz vários estudos do River. Eu vou trazer para vocês informações do River, que não são oficiais. Inclusive, o Will ontem deu essa aula para o Moneyball com o NASA e eles não falaram nada de River, quase nada, na verdade. E eu vou trazer para vocês algumas infos de River, tá? Então, as infos de River são sobre minha responsabilidade, estudos que eu fiz, não são oficiais, não há uma estratégia elaborada. Mas eu não quero vir aqui só falar para você pagar turn e no River ficar, tipo, de pernas pro ar. Até a minha drill aqui, ela vai até o River, tá? Então. Mas enfim, eu vou falando disso ao decorrer dos argumentos. Dito isso, como eu estava falando, o field vai overbluffar em frequência e em composição de range. Fato é que, quando você estiver treinando, se você notar que você deu um call com uma imprecisão baixa para mais lose, ou até se você cometeu um blunder, mas ao você averiguar a classe de mão, você notar que lá tem um call, né? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, digamos que você pagou lá com Ace High, deu um blunder, mas quando você vai ver lá a categoria, você perdeu porque você não escolheu bem o blocker, digamos assim. Desencana, tá? Na margem que a gente está colocando para vocês, há de ser bom. E até falando já sobre margem, sobre handicap, digamos assim, quando eu comecei a fazer o estudo aqui sobre prob, eu configurei o vilão sendo mais loose. Dá para fazer aquela configuração agora no Hand Note, né? E, cara, daí pagava tudo, era uma loucura. Então, achamos mais prudente, o Will achou mais prudente também, que nós estudássemos a teoria de forma teórica para que vocês tenham uma margem na hora de pagar. Então, não se assustem, é para pagar um. Vai ser normal vocês pagarem até a mais do que vai aparecer aqui. E aqui já é stick, e a gente não quer deixar nada para trás de forma teórica. Então, a ideia é a gente pagar tudo que aparecer, tentar estudar bem as categorias de mãos e ainda assim ter uma margem para quando o vilão tiver um overbluff a mais ou algo assim. Vai ficar bom, tá? Essa que é a parte. Já tenho feito vários estudos ali, ficou bem interessante, tá? Então, quanto à planilha. No B33, nós vamos ter essas. Opa, primeiro vamos colar aqui a classe de mão que eu acabei tirando a tela. Então, vocês vão notar na planilha. Tá super reduzido aqui as classes de mãos, as categorias que nós vamos ter, tá? Tinham muito mais categorias. Pô, Gelas, não tem aí duas pontas. Isso quer dizer que você não vai foldar duas pontas nunca, tá? Não tem segundo par. Você não vai foldar segundo par. Só tem na planilha as bordas. Aquilo que em alguma frequência a gente vai ter que defender, tá? Então não fique encanado se não tiver uma categoria, se não tiver se o teu combo, a categoria de mão que você tem não tiver ali. Isso é sinal que você tem que pagar ele. Ou se ele for muito ruim, você vai ter que foldar, obviamente, né? Mas não vai ter trash hands aqui, não. Trash hands não tem. Vai ter dama high, good kicker, acho que é a pior, né? Tem Outriers ali. Ah, boa, tá. Essa daqui é um pouco complexa, né? Quando rola lá um Valahai, que ainda é uma defesa, e vai acontecer no 33, tá? Então, o 33, aqui estarão as frequências, tá? Vamos notar que vai estar bem loose, muita coisa apagando.
Broca paga 100%, por exemplo, né? Então aqui vai ser tipo, é um jogo muito stick. Quando a gente vai para dois terços, aí cortou a pot odds pela metade, a gente já reduz bastante. Alguns grupos já saem, hora ou outra esse dama high vai ter defesa, mas é muito raro. Esses outros airs aqui já vai sair, mas ainda assim paga bem, ó. Low pair, low pocket, então ainda vai defender bem. E na minha opinião, a categoria até mais safe de jogar vai ser a de 120%, porque você folda muito. Né? A borda vai estar ali no low pair, low pocket, que não é. Tipo, aqui é um pouco difícil, tá? Tanto no dois terços quanto no. Eu tô falando aqui, deixa eu trazer a planilha para cá que é mais fácil, né? Tanto no dois terços quanto no três quartos, onde vocês vão, talvez, eu pelo menos tive uma certa dificuldade em identificar o que que é o low pair e o low pocket. Ele não é o dois dois, o três três muitas vezes. Ele é low pair abaixo ali da carta alta do flop. Mas fazendo drills a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? E o nosso dilema aqui sobre bordos, eu queria até fazer sem ter esse dilema, mas ele vai ser necessário. Então, em alguns bordos, não são muitos, nós vamos ter que pensar em buckets mais uma vez. Mas aqui ficou simples. Bordo dobrou vai pagar mais, fica bem nítido. A dupla esquisitada, para quem perdeu alguma aula, isso aqui é um termo que o Will escolheu, né? Seria quando completam dois draws. Então é aquele bordo lá, valete, 7-6 com duas espadas e bate um 5 de espadas. Então, dupla, completou duplo draw e ainda no range do vilão. Às vezes até mais de dois buckets. Esse tipo de cenário aqui, cara, faz a gente foldar top pair, o que não tá na tabela. Mas eu vou falar disso ao decorrer aqui das mãos. Então, tem que ficar bem esperto aqui. Ah, e uma coisa importante, tá? Que ontem até a gente tendo a aula lá no Moneyball é bem. Cara, vão ter cenários que a gente não vai conseguir cravar, né? Que vai dar blunder, mesmo que com tudo que a gente se dedicou a trazer para vocês frequências. Não tem como você apenas bater o olho, fazer conjecturas aqui e irritar. Você vai ter que pensar, tá? O pensar vai estar presente não só nesse cenário, mas em todos esses que a gente está trazendo. Tipo, imaginem que aqui a gente, como se a gente pegasse um sarrafo, cara, e estivesse torcendo ele e forçando a evolução de vocês, tá? Então não é meramente. O jogo já mudou, né? A gente já sabe disso. Então é parar, olhar a frequência, fazer conjecturas, as bordas elas precisam de uma certa dedicação. O Singelo. FCT sem blocker aqui é quando completa flush e você não tem uma carta do flush, né? Então deu check back, você tem o teu Ice 6 com 6 espadas, aliás, tem o teu Ice 6 off, vem a terceira carta de espadas e você não tem uma carta de espadas. Então se defende menos. Um bucket. Lembrando que cada bucket corresponde a 20 pontos percentuais. Deixa eu colocar aqui para quem. Acho que todo mundo já sabe, né? George, repete, por favor, esse FCT aí, por favor, que eu não entendi. É Flush Complete Turn, tá? É até um termo que está no Hand to Note ali. Então, terceira carta que veio do Flush no turn, sem blocker, tá? Depois dou um jeito de colocar um asterisco aqui, colocar uma legenda embaixo, alguma coisa para melhorar, Por tá? favor, tem medo de esquecer essa aí. Então, deixa eu ver se dá para ficar em Rage. Deixa Ô, eu. Jadson, Eu estava de desculpa. boa, só esse flash complete ali que seria melhor se tivesse, sei lá. Tá, depois eu vou dar um jeito, tá? Mas é o Flush que completou no turn e você não tem o blocker. Vou colocar um asterisco aqui, Mas no caso, depois eu coloco a legenda no texto aqui, tá? Então, acho que vocês já Ô, entenderam Jadson, qual que é o. deixa eu perguntar um negócio rapidão. Vai lá. Tipo, motivos óbvios que você randomizar a agressão é muito bom. Tipo, você tem essa ideia de. É igualmente bom randomizar os calls? Ou, tipo, é menos bom? É, tipo, eu tô tentando pensar sobre isso, assim, e não tô conseguindo. Tipo, me ajuda com isso aí, porque parece uma pergunta meio de Nilva, mas. Eu não Eu entendi, concordo, na real, tiozão. Pra eu mim não faz entendi sentido isso, tá? também. Eu não entendi Não, isso. então eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar se não é demais randomizar a defesa, cara. Ah, Ah, tá. também. Acho que estão perguntando que aqui eu tenho como que a gente vai se defender e em qual momento a gente vai dar raise. É isso? Não, o que eu tô Não, é falando é basicamente filosoficamente. o Tipo quanto assim, isso vai valer a pena para É, nossa estratégia em randomizar uma você defesa.
randomizar o ataque, eu concordo, faz todo sentido, porque você está trabalhando contra, assim, Ah, né? tá. Mas você está randomizando a defesa, tipo, qual o real ganho disso? Eu não consigo entender O bem ganho assim. Por que teria fazer isso? se essa randomizada tivesse ajustes baseado no MDA, né? Eu acho. Você usar só o GTO básico para se defender, ele não vai ter um ganho tão eficiente quanto teria uma randomizada com o MDA. Ou estou viajando. Olha, sempre que a gente envolve MDA, obviamente, a gente está. O MDA ele ainda está, em nível de prioridade, ele está na frente do GTO, obviamente. Sim. Mas faria zero sentido a gente chegar aqui e colocar buckets de 100 ou de 0%, se essa é a pergunta, pelo que eu entendi. Então não vai ter jeito, a gente vai ter que chegar aqui e equilibrar também para defender, saca? Até para a gente poder chegar no river com como suficiente e não defender demais também, tá? Ô, Gelas, Isso daí é tipo assim, pera rapidinho. Isso daí, tipo assim, o pessoal acha que é mais pra Exeu e GTO, correto, Gelas? É a Sim, base. sim, Aí o MDA você vai pra baixo ou pra cima, entendeu? sim, Sim. Basicamente isso, sim. entendeu? Tipo, então, é o básico, Acho que eles né? estão querendo entender o. Eles entendem que o ataque e você randomizar tem muitos benefícios em múltiplas partes da tree. Eles estão em dúvida do quão isso é bom na defesa, entendeu? É só isso que eles estão dizendo. Tipo, eles estão em dúvida. Eu acho que é esse o ponto, Ah, mas entendeu? é pra gente não ser explorado cegamente, né? O cara Claramente, beta lá, concordo com tipo, isso. Nós não Concordo com queremos isso. trazer para vocês uma É estratégia impossível. mista, não é a palavra, mas a gente quer trazer para vocês uma estratégia completa. E a ideia Sim. não é chegar no turn e já exploitar ao máximo. Se der, tudo bem. Mas em algum momento, inclusive, eu falei para vocês, né, que a gente vai jogar teoricamente o flop, vai ter um misto já algumas apimentadas ali sobre MDA no turn, e no river, daí a gente vai para um exploit mais agressivo. Então, até o É turn, a que, gente quer equilíbrio. é Quer que conseguir ô ficar assim, Gelas, controlando. ô Gelas, deixa eu. É porque assim, não é que a gente tá randomizando aí calls do tipo calls óbvios, né? São mãos fracas que a gente tá randomizando quando vai pagar ou não, né? Então eu acredito que tem benefício sim, tipo, de você não estar, por exemplo, pagando 100% das vezes com rei high, por exemplo, da vida. Então você paga um pouco menos e às vezes você paga que vai ser. Tá. Eu Ah, acho eu que eu acho vou que porque você o vai call começar. estar. depende muito do call Você... depende muito do Olha, naipe, né? Tipo assim, tipo, não dá pra você randomizar e, sei lá, tipo, o que tem flush Não, draw você mas. tem que pagar sempre, o que tem uma blocker ali você tem que pagar mais vezes do que o que não tem nada, deixa eu tá dar um ligado? pulo, deixa eu dar um pulo aqui até o river, que Você vai estar talvez. equilibrado na defesa também, pô. É, Isso. deixa eu dar um E é que pulo para até chegar o. no River você não tá sem determinados tipos de mãos, né? Tipo, você Tá. vai chegar no River Exato. sempre com. Essa aula ela nem é sobre River, né? Eu nem estaria, nem seria o foco trazer informações do River, mas obviamente que para a gente conseguir desenvolver o que a gente quer para vocês no turn, a gente queria saber se o River seria rentável. Então acho que a melhor forma de eu responder essa pergunta para vocês é deixando vocês mais seguros sobre o River, o que vai acontecer. Aqui nós vamos ter os cenários de sizes agregados. Quando rola o check flop, eles apostam e apostam. Então a gente vai ter a maioria dos cenários com overbluff forte. Vai ter, tipo, de forma geral, quando o cara potar turn, potar river, ou fazer 70 turn e potar river, a gente tem que estar próximo do GTO ou até overfoldando em alguns cenários. No mais, é overbluff muitas vezes, tá? Quando ele faz B30 e beta qualquer size, tipo, se vocês fossem um bot, a gente ia pagar quase tudo e dar raise em alguns cenários, na minha opinião. Algumas mãos que eu resolvi. GT Wizard ele fica um pouco cabreiro, tipo, a gente fica um pouco cabreiro ali porque ele não consegue levar em conta duas streets, né? Mas provavelmente, com certeza, se você jogar esse tipo de linha no Pilsover, já vai começar a dar raise no River porque ele vai trazer muito bluff do turn. Mas enfim, o que eu quero dizer. Check, bet 30 e bet muito overbluff. Check, bet 50 vai ter muito overbluff. Aqui começa a ficar um pouco mais puro, mas ainda com overbluff. Vai ter o underbluff aqui onde que eu falei que é pot, mas overbluffa na overbet e overbluffa nas sizes menores e fica no GTO aqui na size mais típica.
E daí no bet 100, mais uma vez no pot ele underbluff, aqui tem que tomar muito cuidado. Então, já dando spoiler para vocês, né? Bet 100 e bet 100 pode foldar bem river, tá? Agora, bet 100 e bet é GTO. Tem que estar treinadinho, tem que defender. E até quando ele vem de check, bet 120 e bet, ainda vai ter overbluff, tá? Vai ter que defender GTO. Claro que aqui a Sempo ela já não é, ainda que a minha database seja bem grande, a Sempo ela já vai ficar é uma situação bem específica. E aqui vai estar uma das linhas principais. Check, betou, você defendeu na frequência boa, você defendeu bem. O overfold aqui é bizarro, tá? Esse número aqui, tipo, eu fui conferir, o Will conferiu Quando ele, quando na ele data. proba e checa, é? Quando ele proba e checa. Demos check flop, ele proba turn e dá check fold river. Cara, Entendi. e aqui uma parada legal que, como eu falei para vocês, eu comecei a fazer drill com o vilão personalizado, sendo mais betador turn e foldador river, e tipo, já betava tudo. Daí eu falei, agora eu vou fazer como eu vou passar para eles. E cara, é a mesma coisa, ele nunca dá check com uma mão que não tem um valor de showdown óbvio. A linha de corte para ele dar um check river depois de pagar probe turn vai ser tipo um Ice 6 até um Ice 4 Ice 5 o solver vai blefar sem nenhum input. Se colocar o input, daí ele vai blefar muito mais, tá? Então, eu vou passar aqui o conteúdo para vocês, espero que eu tenha amenizado esse dilema sobre o turn, do porquê é bom. Cara, é bom porque o jogo de vocês vai ganhar qualidade. É bom porque vocês vão estar equilibrados. É bom porque vai fazer sentido. Se a gente chegar aqui e não ter um jogo equilibrado, vai fazer pouco sentido a gente ter um jogo, ter os checks flop, inclusive. Betar mais e betar size baixo poderia fazer um sentido maior, tá? Certo? Dúvidas, perguntas? Deixa eu trazer para cá então essa tabela para eu alimentar a tabela de vocês. Na verdade, depois eu posso colocar o texto inteiro. E agora o que que eu vou fazer? Quero trazer aqui para baixo as questões sobre cada size. Eu tinha separado aqui já. Ô, Gelas, eu fiquei com uma dúvida na tabela ali, ó. Na, na coluna do 33% em low pair. Provavelmente tem uma frequência ali, né? Porque para 66 e 120 a gente defende. Só que tá em branco no, Você está falando na Vai coluna do foldar, trinta e vai 33? três. foldar pra 33. 30, aqui é onde que está meu mouse? É 33 e zero, é zero. você não folda. Por isso que não tem nada. Então, não, isso, mas ali, ó, em Gutshot tá 100, né? Então, Gutshot tá certo. Poderia estar zero também, desculpe. Isso, você não folda. tá. Fechou? Fiquei na dúvida por isso. Tudo Valeu. bem. Então, Importante aí, essa frequência é a frequência de call, né? frequência de call. Tá. Não tem Vai ter raise. raise? É. Tá, É boa isso que eu ia pergunta. perguntar. Essa já foi uma Então, pergunta de ontem, acho que eu estou um tanto quanto preparado já para ajudar Coloca você. zero aí no Damahai ali, ó. Então, para diferenciar o zero de nada. É porque eu não tô entendendo. O que tá em branco, aí tem coisa que tá em branco, mas tá com asterisco. Aí tem uns que estão só em branco. Esse asterisco foi o Will que colocou, ele vai vir depois aqui. Deixa eu colocar tudo em branco, peraí. E eu ainda não entendi nesse caso qual é a diferença de low pocket para low pair. Essa é fácil. Low pocket é quando você tem o low pair É é quando você tem 3-3 lá, né? É o low low pair é quando pocket. você tem 5 e 7 e tem um 5 no board. Você tem 5 altos para melhorar. O teu low pocket é o par de mão, sacou? Par demon. Tá, beleza. Então, eu não sei se eu coloco os zeros aqui, já que Eu vocês acho estão melhor colocar falando. 100 aí. Ou 0 ou 100, 100. É, tipo. Não, Opa, Na é que verdade é sim. aí é 100. diferente. Esses são É, 100. Esses primeiros são É, 100. é 100, é 100, 100. o É low porque eu pair nunca foldo. E o low pair também é ali 100. Cara, vamos fazer o seguinte, depois eu penso como colocar, se eu colocar o número errado aqui, vou ferrar com a planilha, daqui a pouco eu vou levar, eu mesmo vou me contradizer. Depois eu vou completar com zero com 100, tá? Mas, por enquanto, quando a gente com começar a essa- desenvolver a drill, que acho que vai ficar até mais safe, tá? cara, com essas categorias, só uma antes aqui. A gente nunca vai ter raise, então, com esse tipo com essa categoria de mão aí. Era disso que eu ia falar, vamos ter raise sim, tá? Só que o raise, ele é um tanto quanto complexo. Quando aparecer, vocês podem usar isso também no RNG e na prática, obviamente. Quando aparecer o RNG aqui, como que ele organiza? A primeira frequência é de raise, a segunda é de call e a terceira seria de fold.
Então eu teria que desenvolver uma planilha assim para vocês. Foi o primeiro modelo que eu fiz e ela ficaria mega complexa. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Aqui, ó. Essa foi o primeiro modelo que eu criei. Raise, call e Eu vi fold, essa daí. tá? Isso daqui evoluiu para isso que eu estou trazendo. De repente, se eu falar, cara, coloca essa. Não, esquece. Isso daqui ficou muito sick. Mas aqui eu teria as frequências de raise. Então, primeira coisa, vamos falar sobre raise um pouco, já que vocês falaram. Isso já estaria aqui no 33, porque o raise ele vai ser um problema maior no 33. Acontece no 66? Acontece, mas menos, porque o cara polarizou. No 33, quando você busca o teu two pairs aqui no turn, ou quando você completa o flush, ou seja, quando nitidamente o teu range está batendo demais o range do cara, você vai estar liberado para dar raise. E como que você pode randomizar isso? Se você bater naqueles buckets lá, como o Teteu nos deu a dica de organizar, quando o RNG vier baixo, você dá o teu raise. Se ele vier muito alto, faz aquela pergunta para você mesmo. Eu vou dar raise 95% das vezes com esse two pair? Se a resposta for sim, dá raise. Nunca vai ser um problema você dar raise com o topo do teu range. Não, eu tô. Jale, se eu tiver um combo draw, ele pode ser raise também. Então, fique à vontade para se organizar e entender o momento ideal para você dar raise. Esse não vai ser um grande problema. E por A que minha que ele pergunta. não é? E por que que ele não é um grande problema? Porque como a gente nota que o... Por que a gente não está tão preocupado com isso nesse momento? Como a gente nota que o field overblefa turn e overblefa river, você levar para o river mãos que você poderia dar raise turn não vai ser um grande problema. Pode ter um EV maior aqui no 33 e aqui a gente pode ficar um pouco mais esperto. Mas a minha resposta final é o quê? Olha para o RNG, RNG deu baixo, deu lá 15, 20. Você está no topo do range da raise, não tem problema. Aqui a gente pode ver alguns exemplos, tá? Ô, Algum Gelas, tal? A minha pergunta era com aquela categoria de mãos ali que é mais trash, né, cara? A gente não vai ter raise com mãos fracas, então. Não. Trash É, range, trash range, ela vai para frequência de muque a maioria das vezes. Agora tá. mais uma dúvida aqui. Por exemplo, um gut shot. Não seria exatamente. interessante algumas vezes da raise? Ela pode, Essa então, é a ela pergunta. pode ser algumas vezes no RNG baixo, Então, ela pode pegar, ter uma porque, por resposta exemplo, igual. versus 33 está 100%. Eu poderia considerar, eu tenho que defender 100% das vezes, mas sei lá, vou dar raise com 20, 25%, por Boa. exemplo. É disso que eu tô falando, Entendeu? tá? Ou eu passaria assim para vocês, ou eu teria que fazer aquela mega tabela com três frequências. Então, considerem que a parte mais baixa do RNG você pode pegar o topo da raise. Acho que em algum momento do texto vai estar isso aqui também explícito, ou aqui ou na tabela, tá? Bem, deixa eu fluir aqui, que a maioria das perguntas que estão fazendo, normalmente ela vai estar nos textos que eu preparei aqui para trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim que é melhor. Então, aqui vão estar os argumentos para 33. Peraí que eu acho que eu peguei. Copiei o pedaço errado. Aqui 33. Aqui 66. E aqui o nosso glorioso 120, tá certo? Tá. Então 33, né? Size que mais acontece, a gente vai defender muito, muito alto, muito wide, tá? Então vocês vão notar, tipo, cara, umas situações assim mais esdrúxulas que eu vi foi o bordo que uma carta segue. Eu tinha um 7-8 que não era broca, não tinha naipe nem nada, e apareceu umas defesas. Não precisa ficar tão bitolado assim, saca? Mas é importante que vocês saibam qual. Inclusive, ontem na aula o Will trouxe alguns exemplos, eu vou tentar exemplificar aqui em drill, até mesmo porque já foi uma aula, uma hora e eu nem comecei ainda uma hora não, nós começamos 11h15, mas nem comecei ainda aqui a mostrar as mãos práticas. Mas vocês vão notar que aqui vai ter que ser bem wide, então a gente vai até o Dama High mesmo, em alguns casos vai pegar esses outros airs aqui e vai defender. Agora, em algum momento aqui também vai estar nos textos, quando eu falei sobre pensar, é que esse pensar está muito ligado à textura do board, tá? Então, o quão wide você vai, ou o quão tight você vai ser nessas defesas, está muito ligado à textura do bordo e como esse bordo vai estar entrelaçado ao range do Big Blind.
tá? Então é isso que é importante que vocês sempre estejam espertos. Ó, aqui vem a parte sobre raise, tá? Não precisa exagerar nos raise. Exploit principal é betar river e até pagar algumas coisas rivers, né? Ou deixar o cara fluir. Isso não tá nas soluções, eu não fui tão a fundo, mas, por exemplo, digamos que você tem um blocker já no turn, você deu check back com Ice que tinha backdoor, veio a terceira carta e é um excelente combo para você dar raise. Daí teu RNG veio muito alto e você decide não dar raise. Eu não, é, como que eu posso dizer? Eu não extinguiria a ideia de dar raise depois de um bet do cara river. Então o cara probou turn, você paga com o blocker do Nuts, o cara manda river, você pode dar raise também. Então esse seria tipo você conseguir ir ao max exploit de um overbluff que pode estar rolando, ou até você vai fazer o cara foldar alguns valores, sacou? Então não precisa ficar tão encanado em dar o raise turn, você tem uma street ainda para poder exploitar o cara, tá? Depois de pagar um terço, isso aqui na verdade deve estar aqui embaixo, né? Deixa eu ver. Então aqui algumas coisas sobre o turn, e depois de a gente pagar um terço, praticamente todo top pair top pair, Valley Battle, Ronaldo Secos, isso. Praticamente todo top pair, depois que você paga um terço, ao menos ao que eu consegui ver que em várias drills que eu fiz, eles vão value betar. Tá? Isso vai ser na size de um terço. Raramente ele dá check. Quando o bordo ganha um dinamismo que você nota que o cara não teria coragem de value betar um top pair melhor que o teu, ou seja, que você vê nitidamente que você vai estar se auto-value betando demais, esse é o momento que você pode ficar menos otimista com o top pair. Mas até um segundo par bom aqui, ele vai começar a value betar também. Tá? Então, é, não tenho receio de team value betar river quando você paga um terço flop. Essa é uma característica dessa defesa turn é, em sizes menores, tá? Uma outra característica dessa linha de bet baixo é que se o field estiver jogando organicamente, para quem lembra lá da nossa aula de prob, quando nós estamos no big, vocês lembram qual que é o tipo de bordo que a gente beta baixo? É um board que é muito Dobrado. favorável pro Big, né? Bordos baixos favoráveis para o big, né? Então, é normal que a maioria das vezes vocês encontrem bordos baixos aqui. É orgânico que as sizes altas venham aqui ou melhor, aqui inclusive eu configurei para ter mais bordo baixo, ou quase só bordo baixo conectado. Aqui vai ter bordo alto e aqui também vai ter bordo alto. Então é normal, se o field jogar teoricamente mais próximo ali da perfeição, as sizes altas virão em bordos com uma Broadway ou mais, tá? Se isso acontecer aqui, você vai defender igual e vai estar bom também. Até tem, uma estratégia mais mista, tem size baixa também, mas é uma frequência menor, tá? Um outro ponto aqui que eu notei fazendo muita drill é que você paga um Ice e Dama, por exemplo, você deu check back lá numa frequência baixa no Vala 98, por exemplo. Vala 9x. Você dá check back, na verdade aqui é bet, né? Desculpa, eu errei. Daí o cara vem de B33, você paga, teu Ice Dama, e no River ele checa, tá? E daí vem um 8. Esse Ice Dama, ele é uma opção de blefe. Não é toda hora, tá? Ele só blefa porque a dama virou um blocker relevante. Então, se ele der check, o EV vai ser igual também, eu notei. Mas ele blefa. Então, você blefa alguns ace high com good kicker ali que tem blocker relevante, tá? Em termos de organização, vai ser sempre assim, né? Então, você vai dar prioridade para blocker e depois você vai dar prioridade para como você vai organizar os teus combos de uma forma linear, digamos assim. Ô, Gelas, Vai. essa última parte aí pra mim não ficou meio cinzento ali, porque quando a gente olha pro turn para B33, a gente tem mãos piores do que o Ace High que poderiam ser candidatas a bluff. E aí no final das contas, se a gente blefar o Rei Dama, o Rei Valete que tem ali, a Gutshot que bustou, os outros airs e ainda blefar os Ace High Good Kicker, não vai ficar uma frequência muito alta de bluff, e aí a gente não se importa porque é Tá. o MDA. Eu tenho duas respostas para você. A primeira, totalmente teórica, é sobre aquilo que eu falei de como que a teoria se organiza para imputar os combos que ela tem. A primeira coisa que ela vai fazer é pegar os blockers relevantes
e blefar eles. E isso vai fazer com que não fique uma estrutura linear. Então, vamos supor que você tem lá um 7-4 voador, que seria muito intuitivo a gente blefar ele, ele talvez até seja um blefe, mas ele acaba checando para ele dar vez pro Ás e Dama blefar, já que o Ás e Dama tem uma dama que é blocker do Nuts. Isso, não estou dizendo que vai acontecer exatamente nessa estrutura aqui de bordo, mas isso acontece hora ou outra, tá? É normal. Quando você não tem blocker relevante, não tem uma seguida disponível no bordo, daí é basicamente linear. Ele pega o bottom do teu range e vai blefando até chegar no Ice Dama e ele vai dar check a maioria das vezes. Essa seria a resposta teórica. Se eu for te dar uma resposta visando a prática, a gente vai voltar para cá, para esses números aqui da última tabelinha, e você vai poder pegar todos os combos e blefar. Todos. Porque esse check fold de 79, 76, 64 não existe, tá? Faria inclusive overbet aqui a maioria das vezes que o EV vai ser maior, tá? Então tem Ah, duas mas respostas peraí, para peraí, isso. peraí. Rogério, desculpa aí interromper, mas, tipo assim, beleza, a gente tem esse número frio aí, mas o cara tá foldando par, lógico que não dá pra saber, né? Mas Então, pensando no jogo, é muito, esse é o número assim, frio, tá? Como eu disse, a aula não é para isso, eu estou dando uma resposta ali sobre River. Aqui tá. isso daqui vai ficar melhor. Então vai ter um pouco mais sobre, ó, né? Para cada board a gente vai poder ficar mais loose ou menos loose. Então, aqui vai ser sobre overbluff. Ah, na verdade aqui é quando eles estão bluffando, não sobre quando eles estão foldando. Então, o que eu quis dizer é que se eu te der uma resposta puramente teórica, a gente vai organizar nossos bluffs de acordo com o blocker, podendo um furar a fila do outro, um Ás dama entrar no lugar de um bottom, e no final das contas vai ficar um equilíbrio de 66-33, né? Blefando 33% dos combos. Agora, se eu pensar friamente, se vocês fossem um bot, desculpa eu repetir essa frase várias vezes, se vocês fossem um bot e chegasse no river, eu simplesmente falar, cara, blefa tudo porque o fold é muito alto. Eles estão foldando pares. Claro que a depender do bordo, se essa era a tua questão, ele não vai foldar um ou outro par. Mas se a gente olhar de forma crua ali, a gente blefaria tudo dado o tamanho do gap que tem entre o que eles deveriam defender e o que eles defendem. Você não Ok? comentou muito sobre size, né? Hã? Ainda. Você não comentou muito sobre size ainda, né? Que a Do gente vai blefe, falar. do bet no river? Do Vale Bet lá e do Bluff também nesse caso aí. Aqui tem o valor do bet. Overbet folda 79, ó, size. Fold do field, fold que deveria ser no MDF e o tamanho do desvio. Então, overbet estava foldando 79 quando deveria ser 55, 76 quando deveria ser 50, ou seja, qualquer uma overperforma muito bem. Agora, a overbet, dado aquele cálculo lá, aquela fórmula de EV dos blefs, ela vai ser a mais usada a maioria das vezes. Não é o de 60% lá, não? Que, tipo, tem um maior desvio? Tem o maior desvio, mas não o melhor EV. Esse era o que a gente pensava um tempo atrás, né? Que a gente sempre pegaria o maior desvio e blefaria, tipo, as sizes menores, porque tinha o maior desvio. Mas não era verdade em termos de EV. Mas Ah, ganharia também, tá? A gente ganhou por muito tempo com o blefe barato e, tipo, pela quantidade de vezes que ele passa, deveria passar, ele de fato é bom. Mas enfim, vamos voltar para o turn, senão eu não vou conseguir pagar o conteúdo para vocês. Falar um pouco sobre 66, daí a gente e, solta as Alex, regras. rapidinho, só porque você apagou lá uma linha do versus probe pra colocar no River e não colou. Você Não, é recortou. a. Salvo engano, peraí que ela vai estar aqui. Ela é que ela tá aqui já. É sobre top pair que chega e tem que value betar. Entendeu? Ela tá Ah, repetida. Era isso. tá, não, beleza, beleza. Dito E esse isso, vai mandar de alguma forma depois? não, vai estar tudo ali. Eu vou colar aqui, ó. O EV do Vale Bet melhor Ah, é o size 66%? O EV do value bet, cara. O EV do value bet, se eu for te responder assim sem avaliar a mão, eu diria que ele vai estar na casa dos 75% na maioria das vezes, mas é específico. Tem que chegar no River e estudar. Como eu disse, a aula não é sobre o River hoje. Deixar para o Will quebrar a cabeça com essa, apesar de eu estar trazendo algumas informações para vocês. Deixa eu já colar essa parada inteira aqui para vocês. Tá pago. Tá aqui já.
Então, as informações que estão ali vão estar aqui, tá? Versus 2/3, vai cortar pot odds pela metade, então o pot vai ficar maior, a gente vai afunilar a defesa, né? Normal. Aqui uma característica que o Will achou, inclusive, então, par que aparece no turn, ele raramente folda. Então, a gente viu várias simulações, e essa é uma heurística dentro da heurística, eu diria, tá? Salve se houver alguma característica de bordo da tabelinha que a gente colocou ao lado ali. Então, quando que ele, digamos que você arranjou um 6, você tem um 6/4, deu checkback, 6/4 suited ali do button, deu checkback flop e arranjou um 4 no turn. Ele não folda para 66%. Mas se esse 6 completar flush, daí ele folda em frequência. Se completar flush seguido, ele folda full, tá? Então só ficar esperto com isso. Mas o par que aparece no turn a gente não folda. Low pairs e low pockets seguem em bordos pouco carregados. Então, ainda que a frequência esteja alta lá, para a gente conseguir trazer para vocês heurísticas muito precisas, deveria fazer uma tabela muito ampla, onde que teria low pair forte, low pair fraco, low pair com e sem backdoor, toda aquela história. Então aqui a gente vai confiar que vocês vão olhar para o low pair e interpretar o board. Então, cara, se você tem um low pair ali, ainda que grudado ao flop, e ele não tem uma equidade futura e o board está tudo conectado, tem uma característica ali de diminuir bucket, folda. Sacou? Ainda que ele caia na frequência ideal, folda, leva para estudar e depois avalia. Vai ter que ser assim a forma de melhorar. Mas normalmente, esse enigma aqui, se você defende ou não o low pair e o low pocket, vai estar ligado à textura do bordo. Essa é a parte principal, tá? Eu coloquei lá já, né? Mas é aqui que a gente começou a diminuir buckets, por isso que está aqui essa frase. Em bordos ruins a gente vai baixar um bucket, em bordos muito ruins a gente vai baixar 2 buckets, tá? O ace high, como que ele vai estar organizado? Se não houver algum argumento de blocker muito relevante, ele vai estar naquele sistema de AIS 2, AIS 5, ele vai ser fraco, AIS 6, AIS 9 vai ser médio e AIS 10 mais ele vai ser forte. Com isso, ele vai defender fielmente AIS 10 mais. A depender do bordo, porque vão ter momentos que um AIS 8 vai ser um kicker bom, o bordo vai estar baixo dobrado. Daí a dobra já vai te ajudar a aumentar um bucket, então você vai defender mais ele. Tem que parar aqui e usar a cabeça para defender, tá? Bordo muito seco, começa a entrar rei, dama, rei vala, até um dama high. A gente deixou uma margem ali ainda nas frequências, apesar de ter visto uns dama high defendendo essa size, uns valete high defendendo essa size, mas não precisa ir muito além. Vamos tentar pegar os cenários que a gente vai ter mais. A gente não quer deixar nenhum EV para trás, mas vamos tentar defender de forma precisa aqui, né? Sem ser muito lúcido também. Até esse aqui já é a outra parte do dilema, né? Assim como a gente tem um Ás e 8 que eu falei que hora ou outra vai poder defender, até um Ás e rei vai foldar, dada a complexidade de alguns bordos, tá? Então, não é só atacar o olho na frequência e sair defendendo. Olha a frequência, pô, o Ace High defende bem meu Ace Rei. Mas como que é o bordo? Tá seco? Tá muito, né? Claro, sem contar outros pontos aí que vão sobressair tudo que a gente tá passando, né? Qual que é o com tight ou com lose é teu adversário, qual que é o risk premium envolvido, e obviamente, a depender disso, você pode tomar decisões diferentes, tá? Chegou no river, em bordos super carregados, o top, aqui notem, né, que eu falei que a gente vai value betar praticamente todo o top pair na size de 1/3, e aqui quando a gente chega com top pair, a gente vai estar um pouco mais restrito ao top pair, top kicker, tá? Em bordos carregados vão ser eles que vão value betar. Em bordos normais vai ser um top pair médio, e um top pair baixo raramente vai value betar nesse tipo de bordo. Depois você, então o que dita como eu posso dizer, o que equilibra o teu jogo river é o valor da bet que você teve que pagar no turn, sacou? Quanto mais polar o cara vem pro turn, você vai ficar mais otimista ou menos otimista para value betar tuas mãos rivers, tá? E em bordos mais favoráveis, que é o contrário disso, você vai conseguir ver cenários que você vai pegar o teu dama vala lá e vai conseguir fazer uma size menor, né? Tipo uma size mais média e conseguir extrair alguma coisa no river também, tá?
mas é mais raro de acontecer. Chegando no 120%, aqui a pot odds é bem menor, então o range do Big Blind é bem polar, o custo do erro é alto, e aqui a gente vai, até pelos números que eu trouxe para vocês ali do River, vocês vão notar que aonde tem mais underbluff, ainda que esteja muito equilibrado, vai ser aqui. Então aqui a gente quer uma defesa bem justa, bem dentro do que a teoria tá, sem deixar espaço, ainda assim no stick, né? Mas o range do Big Blind é polar, o custo é alto, low pair e low pocket só seguem bordos muito bons. Então, aqui é difícil, tá? Então, vocês vão notar que vai ter low pair que vai defender, que você vai falar, caraca, isso defende aqui. E vai ter under pair grudado no bordo que não consegue defender porque não tem redraw e não tem naipe e tudo mais. Aqui foi um ponto que eu descobri também que vocês vão notar que na tabela nem tem flush draw, porque o flush draw deveria pagar 100% das vezes. Até aqui isso é praticamente verdade, até os 66%. No 120, o que vai rolar? Você tem lá teu Ice 6 com 6 espadas. Deu check back flop e armou um flush draw pro teu 6 no turn. É meio intuitivo, né? Mas vale lembrar, o cara mandou 120 aqui, você tem um 6 como flush draw, ainda que tenha um Ice como overcard, isso é fold, tá? Então, não olha simplesmente na tabela e sai pagando flush draw em 6, em 8 lá que vai dar ruim, tá? Então aqui a gente vai priorizar calls com two pairs, straights, bons flushes e, claro, top pair normalmente vai entrar. Vai ser nesse cenário que, hora ou outra, a gente vai foldar um top pair. Estava até fazendo alguns testes agora de manhã. Acho que eu separei uma mão aqui, né? 120, pagamos e chegamos com ace high aqui no river. E a gente está foldando esse ace high aqui no river com uma frequência considerável. Par mais alto, está foldando 59%. E é sobre aquilo que eu falei. Tem que pensar. Olha a complexidade desse board. Uma carta segue, flush draw completado. Aí, nesses casos mais extremos, ainda assim ele não folda todos, ele vai foldar um top pair ou outro, sacou? Então não adianta chegar aqui, você pagar o top pair e gelas. Pô, paguei, você fez o errado. Tem que pensar, não tem jeito. Ace High terá 25% de frequência de call, exclusivamente em bordos dobrados. Ah, isso aconteceu. Então, vocês vão ver que aqui o Ace High ele não aparece como defesa, né? Como eu falei aqui, são poucos os grupos que vão aparecer, tudo folda. Mas ele vai ter um 25% de... E por que isso? Porque se você tem 0% de frequência no call com esse high e aumenta um bucket, acabou fechando a conta, né? Ele vai ter um 25% de call ali quando ele tiver não tiver bloqueando o bluff, quando ele tiver um naipe do board. Então, considera essas coisas, a altura do kicker, obviamente, né? E você pode ter um 25% de call. Bordos muito conectados, médios, altos, que turn acerta o nosso range, a gente notou que tem que foldar muito. Então, o que eu estou falando? Quando o cara ataca um bordo conectado, porém que acertou teu range, é uma heurística de muito fold, ainda que o grupo não esteja ali. Então aqui você vai foldar um segundo par, hora ou outra. Então são situações específicas, difícil de tabelar, mas que você vai ter que parar, pensar e saber se defender, tá? Então, o ideal aqui para o cara mais estudioso é ter todos esses argumentos que eles estão ali colados para vocês, ter a tabela, mas ainda assim pegar, abrir a mão, estudar ela, trazer ela para o debate e tudo mais. Então, aceitar foldar bordas que jogam versus size menores. Então, muita coisa que joga aqui tem que aceitar que aqui ela vai ser um fold. Aqui tem um asterisco, que foi o Will que colocou, que eu acho que é. Ah, tá. São os good shots lá, né? Então, aqui não tá mais uma vez, ele não está numa ordem de frequência, né? Ele corresponde aos melhores boot shots que a gente vai defender, possivelmente com overcard ou um boot shot para nuts ali, meio escondido, ele até defende, mas defende pouca broca aqui nessa size alta. Bem, exatamente uma hora consegui entregar a parte teórica aqui. Alguma Ô, pergunta Jales, já? qual é qual é a frequência que cada size acontece nesse estudo que tu fez, cara? Que eu vou te Ah, dar uma tá. linha. Eu não vou lembrar muito Mas bem, Machado. Eu não vou lembrar exatamente. Mas a que mais acontece até então na sample de vocês é a size baixa. Mas aí tem um viés. Porque até então vocês só davam check em qual tipo de bordo? Bordo baixo.
Então vocês enfrentavam muita size baixa, que é a size orgânica de vir em bordo baixo. A partir do momento que vocês vão agora jogar equilibrados e checar bordos altos também, em alguma frequência, quando estão deep, vocês vão chegar a ter 75% de c-bet apenas, né? Vão ter 25% de check. Então, esses boards aqui que você vai enfrentar 66 vai aumentar o índice deles. Mas, ainda assim, a tendência é que você enfrente mais size baixo, tá? É isso que eu ia dizer, cara. Eu tô tomando cada vez mais 120, esse size de 120 aí. É, Eu ia até porque perguntar se não era por causa desse, mas já respondeu. É porque a gente. então agora a gente vai provocar com que isso aconteça, né? E ó, Exato. confirem, se vocês estiverem jogando flop de forma ideal, pode desencanar de ter que foldar bastante versus 120, tá? Vocês estão organizando bem as categorias de mãos para ter que defender o que tem que defender. E claro, agora chega a aula, né? A nossa última coluna ali da defesa de 120. Opa. Ela ainda vai promover muito call, porque ainda que tenham só três categorias aqui, pare para pensar que flush draw, top pair, tudo isso já vai defender praticamente full, né? Nossas dúvidas serão aqui nos pares baixos e numa broca. Duas pontas e tudo mais, vai defender aqui, tá? Então vamos ser de stick aqui também. Beleza. Bora jogar umas mãos? Alguma dúvida aí, nesse momento? Tá. Espero que eu tenha rodado Ah, a só drill. uma última dúvida, Gelas. Vai lá. Você, quando rolar, acontece pouco, né? Mas quando rolar aqueles turns que tem uma carta seg ou uma carta first flush, né? No caso, para flush seria um board monotone. Uhum. Mas quando esses turns que uma carta seg ali, você considera tipo duplo Cara, esquisitar? eu Como é que vi vai ser? isso, eu vi isso agora de manhã e eu vi no bordo de size baixo e no bordo de size de 66. Não me deu motivo suficiente para eu encaixar ali na textura, tá? Ainda não. Então a gente defende ainda bem stick ali, tá? E agora o que vai rolar? Fiquem atentos, não tirem print da tabela, ela vai estar sempre disponível para vocês. Usem ela aberta sempre, porque como a gente está calibrando, avaliando, melhorando, e esse é o tema dessa semana, ontem eu quase coloquei, para te falar a verdade. Só que eu não, tipo, não me deu segurança. Eu gosto de colocar uma heurística ali para vocês, depois eu notar que ela realmente se repete muitas vezes. Então tem Uhum. que ser um pouco mais sensível, mas não me deu ainda motivo para eu colocar ali que uma carta segue tem que diminuir o bucket. Aparentemente, da forma que a gente está checando, a gente vai defender bem quando uma carta segue também. Mas dá para dizer que diminui alguma coisa. E daí eu acabei não falando, tá? Esse straight baixo do flop, acho que vocês entenderam. É tipo isso daqui, né? Que tem um straight baixo no flop. Tá. Sim, sim. É que, Tá. tipo, me parece não natural, assim, né? Tipo, ficar defendendo umas mãos, tipo, King High, Queen High, no board que uma carta segue, né? Tipo, Não. Muito natural não vai ser, mas vai ter defesa. vai ter. FCT, meio-dia 19, é Flush Complete Turn, tá, TK? Já tinha falado anteriormente, mas depois eu vou colocar um asterisco ali e melhorar. E por que pagar sempre com rei high vai estar over pagando? Se foldar sempre vai estar over. Acho que aqui é argumento de como a gente defender, né? Tudo bem. Então, primeira, já é uma meio stick aqui, né? Vamos jogar elas. Vou contar com a ajuda de vocês. Eu ainda não decorei as heurísticas que eu mesmo coloquei na tabela. Rei high versus 33%. Rei dama, acho que até tem uma categoria específica, né? Defende quanto? Tem. Fold. 80. É. Fold? 80. 80, Defende 80, 80. 80. Eu 80, pedi o 80. 80, 28. 80. Vamos O lá. 20 ali. Pagou, ó, paga 92. Aqui não era para estar na aula, mas eu vou trazer. O cara betou, o Rei Rai vai foldar aqui. Não vai defender 8% das vezes, na minha opinião. Uma carta segue. Posso errar aqui, tá? Ó, interessante. Então, na prática, ele já defenderia o Rei Rai. Cadê Rei Rai? Carta mais alta. Acho que ele tá dando uns reis aqui, na verdade. Com É, 8%. E daí, como nós vimos, né? Essa é a linha. Peraí que essa aqui é de vocês. Essa é a linha mais overblefada que tem. o flush dá pra dar raise. Bateu o flush? Não, Daria para dar só rei. raise. Daria sim. Boa. É, Então, no era o que eu bet, no bet, qual que foi o bet dele? Foi um terço. Turn foi um no River. River foi, eu acho que algo em torno de um terço também. Como que eu volto aqui, cara? Tô me enganando aqui, River.
Eu acho que tem que colocar Só repeat hand, repetir, não? repetir a Ah. mão, né? Repeat hand. Não, por aqui dá. É que como eu minimizei, os menus ficam um pouco. Clica no River e bota play from Tá aqui, River. ó, 3.9. Ele fez uma size 40 purs. Então, se a gente fosse pensar puramente MDA, o 40 vai estar entre esses dois aqui, né? E vai me dar uma média de over. Já deu, né? Mas só para ser um pouco mais específico. Ele vai me dar uma média aqui embaixo de 22 pontos percentuais de blefe. Então, esse rei dama seria um belo call na prática, e na teoria ele já quer pagar. Então, vocês veem que o jogo é mais loose mesmo. Opção de reis é viável, tá? Se viesse espada, obviamente. O cara tava blefando lá mesmo. Enfrentamos 66%. Ô, Gelas, mas a melhor resposta, talvez, com esse tipo de mão, que é um rei high ali, versus esses overbluffs pesados, não é melhor, talvez, se reagir dando raise do que dando call, para evitar, tipo, porque nessas linhas vão ter algumas mãos que são melhores do que o nosso rei high, mas que vão ser consideradas bluffs também, né? Então, tipo, com essas mãos que são meio bem fracas, assim e tal, não é melhor reagir no raise do que no call? Isso é um dilema. Considerando as vezes que você vai pagar e vai puxar, as vezes que você vai pagar, o cara vai puxar. Porém, às vezes você vai ter que gastar mais dando raise, vai puxar a mesma coisa que você puxaria dando call e vai gastar mais quando ele paga. Ou seja, para não ficar em cima do muro, eu considero que o call ali vai ser a melhor opção ainda, tá? Mas talvez o raise tenha um EV bom, mas não melhor que o do call. Ficaria com o call nesse momento. Mas ali vai depender muito do runout também, no 6 ali. No 6 é mais call. No 6 espadas, como você tinha mensurado, eu A iria pro espada, raise tipo, certamente. vez. Isso. Agora no 6 sem espada ali é mais. Olhando claramente, ele me parece bem bom esse pau de Rei Dama ali. E cara, até mudando, né? Vem um 6 uma carta a seguir. Se vem um valete, eu começo a ir mais pra linha do Vitinho daí. Diferente do naipe. Não, é o runout. É uma carta alta que tá no teu range. O cara fez um size cagado ali, dá pra dar raise. É Faria bem. sentido a gente dar raise com top pair, o rei valo, dama vala, mesmo que tá bloqueando. Bem, Então, mas assim, ó, a composição do range de bet do field desse size menor não é mais voltado para equidade? tá falando do Ou turn você e do não rei, tem né? do turn? Sim. Equidade, eu tentando completar a equidade. Cara, se a gente for se Daí dar espelhar. raise com bluff é meio paia, né? Tem que dar raise mais orientado para vale, no nosso caso, eu acho, né? Mas o que eles estão mensurando que, dado os 20 pontos percentuais que a gente viu ali de bluff no River, cara, da raise nunca seria ruim. Porque se Uhum. o cara estiver bluffando um ace high possível ali, a gente faria ele foldar esse ace high, né? Que o rei dama é muito bom, acho que para dar raise ali a gente vai mais igual mesmo, tá? Agora, se a gente conseguir fazer ele foldar alguns pares do meio ali que ele tinha, É que o daí cara pode estar blefando um quarto par, um quinto par alguma também, coisa né? assim. Tipo, É um Isso dilema, é o tá? ponto também, tipo, não é só Vou esse high. pedir, vou pedir para vocês, porque isso daqui vai ser tipo o argumento para o Will conseguir decifrar com vocês. Vou pedir para a gente, claro que podemos tirar dúvidas, não quero impedir vocês de perguntarem, mas vamos tentar focar no turn, que é o que eu tenho que entregar hoje para vocês jogarem bem o turn. O que eu estou trazendo de River é um plus já, tá? Não queria vir aqui e não trazer o que eu estudei e vi para vocês. Mas dá para ver que tem jogo bom no River ali para a gente efetuar. Segunda mão, 2 terços, 8 e 7. Segundo par nem vai estar na planilha. Então aqui a gente tem algumas coisinhas, né? Tipo, completa. Vamos pensar em textura de board. Nosso RNG ficou alto. Eu nem tinha averiguado o RNG da outra mão, nem precisou. Mas nosso RNG ficou alto, Monocolor não é nem pra 78%. estar aí, né, cara? Porque Monocolor é um terço flop. Como? Monocolor é um terço flop, né? Flop monocolor. não, mas Ah, foi tá, tudo check-check bem. flop. Ah, tá, furou aqui, né? A gente Não é teria, nem. apesar de eu ter preparado aqui, deveria ter tirado o monotone mesmo da trio, foi É, se mal. tiver Até dá ainda para tem check-check melhorar, né? assim. Mas na planilha esse um terço flop ainda é 80% nessa situação aí, né? Não beta full. Se a gente for usar a estrutura lá, seria. Cadê aqui? Flop. Aí completa demais, aí complica demais o jogo, cara. Aí é. Pô, Não, mas é que a beta de um terço ela é basicamente tudo 80% e as mãos mais fortes 100%. Tipo, não é muito complicado. Olha, mas uma. isso Isso daí não é os oficial, isso não é inteiros oficial, tá? Mas né? um argumento bom que eu tenho para vocês é que provavelmente aquela tabela de second barrel, ainda que ela seja um tanto quanto complexa, ela está casando muito bem após ser bet de 1 terço. Então, se nós viermos
a usar as frequências que já estão expostas até na tabela para o flop, nós já temos uma solução para o segundo barril. Isso seria um atalho muito bom. 40 e Mas 60 blinds? isso, ela tá dando. Ok. Cara, as drills que eu fiz eu não tirei nota inferior a 80, então tô bem otimista. Mas não é oficial ainda, tá? Bem, aqui ficou fácil, né? Agora fomos para um. Só para eu entender essa informação. É aquela tabela de second barrel turn depois de um c-bet de 66 flop, é isso, né? Não, não. A de 66 já está feito, né? Deu certo, a gente já passou dessa página. O que eu Ah, disse é que os testes que eu fiz usando aquela tabela após CB baixo, eles estão muito bons. É, ele falou Porque a mesma coisa. a tabela de delay de CBET vai ser a mesma se você checar quando você deveria CBETar 33. Então, nós teríamos a estratégia já completa se nós tivéssemos a tabela já pronta. Talvez tenha que fazer um ou outro ajuste, mas se a gente vier a usar aquelas heurísticas, aquelas frequências que estão expostas lá para 33, que a gente nem deu aula sobre isso, a ideia não é dar aula tão cedo, nós já teríamos uma estratégia pronta para o turn, tá? não, então, foi isso que eu Quando perguntei. sobrar, só uma coisa, quando sobrar um tempo aí, para quem gosta de fazer drill, faz drill como eu falei, prepara uma drill com bordos que eram para 33% e tenta usar a tabela de segundo barril que era para 66. É para ter uma nota boa. Pode falar, Vitor. Não, então, foi essa a minha dúvida mesmo, assim, se usar aquela tabela que a gente já tem pronta, que é para Isso, c-bet flop de 66, mas aplicar também quando c-betar flop 33, é isso, né? isso. Bem, aqui ficou fácil, né? Mas falar um pouco sobre a textura do bordo, quando o cara ataca aqui numa carta alta. A gente falou sobre o bordo conectado, mas aqui também não é um bom indício, mas não é para overfoldar. Fato é que o nosso Ace High aqui ele nem aparece como opção de defesa, visto aquele asterisco, né, que a gente colocou. Na verdade, o asterisco vai estar aqui. Não, tem Ace High aqui, né? Tô viajando, desculpa. Ainda não É, fixei bem. tem uns melhores, né? Esse pior aí, foda. Deixa eu voltar lá, que eu tô lá no River novamente. Então, versus turn bet. Tá aqui. Então, nós pagaríamos 60, o Ace High Low Kicker aqui vai ser zero. Então, foldou. E a gente pode dar uma espiada em como se comporta essa categoria de mão aqui, para a gente não ficar só no É, campo dos folds ali. Então, carta mais alta Ice, confere, tá pagando sem draw de preferência. Tá pagando zero aqui. Com um draw, ela pagaria algo em torno de 29%. E aqui ele tá pagando menos do que as heurísticas, para falar a verdade. Mas enfim, fato é que a gente acabou hitando aqui, deu boa. Próxima mão. 3-3. Interessante essa, tá? Lembrando que o nosso dilema, tanto no 2/3 mais aqui na Overbet, é entender onde que está o low pair e o low pocket. Esse bordo estando mais baixo, interpretaria até como sendo um low pair, low pocket. A gente está incluindo aqui que tem um flush draw, e a gente pegou um RNG aqui bem, tá inclusive decision aqui, tá? Só para vocês saberem. Então aqui a gente tem uma decisão um tanto quanto complexa, ao meu ver. Deixa eu pensar. Pocket pair, low pocket pagaria 20. Flush draw deveria pagar sempre, mas a gente colocou um adendo aqui que flush draw fraco não paga. Olha, o que que vocês acham? Eu tô mais pro fold. Pro Ele fold foldaria também. também. Vamos ver se É, vai ter acho um. que é mais foda, mais uns 40 de RNG me pegaria. Vamos lá. Foldou. Folda bastante pelo que eu tô vendo. Agora vamos espiar como que fica aqui essa categoria. Então, É que se tu for pensar, range aí, cara, ele vai ter um monte de mãos ali, e essa aí talvez seja boa pra. nós tínhamos espadas, né? Acho que é under pair Ah, ali. Tinha, ele Ah, tinha tá. Ele espada pagava, sim. né? Ele pagava 99. Então, ó, dilema ele não é tão É fácil. under pair com flush É. draw, cara. Eu acho que tinha que Underpair com pagar. flush draw. Sem o flush draw ele foldaria, O cara normal. ainda vai ter É, bluffs ali, o cara vai ter. Acho que é essa. polar, cara, o range do cara, velho. O cara não blefar, a gente puxa a mão, porque tem valor de showdown, tá? Ok, versus 33, decisão fácil, né? Bordo conectado, sem problema, mas aqui a gente não vai foldar nada. Pagamos, chega no river, uma carta segue, checou, vamos checar rápido aqui, sem problemas. Então aqui, na minha opinião, vai ser difícil defender algumas bordas, vai, mas tipo, jogar vai ser rápido e fácil, na minha opinião, vai defender muito, tá? 4 pocket pair a gente não vai foldar aqui. Não, pera aí, low pockets.
defende É, fold é 60 60. e o O RG RNG pediu deu muito 95. alto, né? Aí é fold. Foi pro Mook, textura do board. Ó, esse board ele é até legal. Não, tem uma seguida no flop e ele tem 9 vala, foldou. Ó, ele até defende. A gente poderia até errar em termos de heurísticas, mas de boa. Par baixo, olha só, no detalhe mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. Interessante. Aqui nós vamos ter um low pair, sem espadas, pediu 50. O nosso low pair aqui defende 40. Quando vocês começarem a notar que o RNG começa a ficar muito grudado no que a gente impôs na tabela e está incluso de decision, quer dizer que a heurística foi bem montada também, tá? Mas dito isso, sem espadas, com 10% a mais, eu vou seguir ali o que a gente estudou e vou pro fold, tá? Estão comigo? Essa daí eu falaria. Eu acho que é Não, bem eu mais também. Mas será interessante. que essa é para, tipo assim, versus 120%? Será que essa é para considerar low pair, sendo que, tipo, no flop ela era segundo par? Tá. Cara, eu considero low pair até por ela ser muito baixa, tá? Aqui que eu falei que o dilema do low pair ele é um pouco. Quando você tem, por exemplo, não vou falar do 9 que o 9 completa seguida, mas se tem um 8 lá, é um low pair de uma qualidade diferente. Claro que ele não vai fazer 120 com os pares do meio, até pode, talvez tenha frequência, mas o que eu quero dizer é que aqui eu considero low pair até por ele ser um 5 mesmo, puramente. E aqui fica Entendi. aquilo É, que eu porque falei. tipo, é um range que vai ser top pair mais, né? Tipo, a parte de valor do cara. E Sim. aí, diferente, né? Se é um 5, se é um 9, se é um 8. Mais ou menos, tá? Que é depender das overcards que ele tem ali, se o low pair quer ser mais alto. Ah, tá. Não Sacou? pode, o que, esse 7,5 é melhor pagar do que tipo um 7, um 9,5, tá ligado? Porque, tipo, não bloqueia os blefs Não, naturais quanto do ao nove cara. cinco tudo bem, concordo, né? Não bloquear ali ó, o dama É, porque às 10, vezes bate o 9 e a gente faz batendo no dois blind para o cara tá pool. seguindo, entendeu? Essa é uma observação interessante sobre o kicker do 5 aqui, né? Ele não bloquear Mas o 7 tem o mesmo sentido do 9 que bloqueia o 7,4. É a da mesma parte. coisa. É, boa, parte de baixo. Entendeu? É, a parte de Também é um baixo é a bom mesma argumento. coisa. Assim, não é pensar no range que tá betando, né? E sim na frequência que a gente precisa defender versus o size que a gente tá enfrentando, né? Tipo, cada overbetando ali, a gente precisa defender uma É, frequência. Sobre os dois, tá? Como eu o disse, numa problema escala, pra mim, uma escala de prioridade, a gente pensa no blocker e depois pensa em como organizar de forma linear o range. Pode falar? Aham, mas nesse primeiro momento que a gente tá aprendendo aqui, melhor pensar no, na Boa. frequência que tá betando ali, né? Que a gente precisa Cara, defender. Né? isso que o Steve falou é interessante, que o Will até comentou isso. Se você chegar aqui, mimicar o que a gente aprontou, o que a gente preparou para vocês aqui na tabela, vocês vão sair de uma nota 4 que a gente não tinha essa defesa, não tinha esse momento do jogo, para falar a verdade, para uma nota 7, uma nota 8. Se você olhar isso daqui, levar em conta os textos que foram colocados depois de várias drills, do que eu, o Will, o NASA, a gente se dedicou aqui para trazer isso, você vai para uma nota 8, 9. Cara, se você for lá, fizer drills, saber incorporar a ideia de blocker, frequência, conseguir desviar das pegadinhas que rolam mesmo em frequências favoráveis, aí você masterizou esse cenário, tá? Então, outros head coaches já falaram isso, mas tipo, não sendo injusto com a gente, mas é tipo quase que 20% nossa parte e 80% a dedicação de vocês. Acho que aqui a gente tem uma parte até maior, porque entregar a tabelinha feita assim, acho que não é todo mundo que vai fazer. Dito isso, vamos foldar aqui, mas bom fold. Vamos dar uma olhadinha nos demais cinco aqui. Terceira. Gelas, vai ter diferença de enfrentar esse prob de EP e de Button também, como o Sebetos tem, ou Já não? respondo essa, já respondo essa. Tá. Então, segundo par, Ah cadê lá, aqui? o 8,5 ele dá raise e defende quase full, ó, porque 5. não bloqueia nada, né? Bloqueia nada, é o que vai estar no meio. Mas o Dama 5 aqui, ele ficou bem loose. E o Dama Ah, mas o 5 Damasceno tá bloqueando a parte do range blast, né, cara? Por é. isso que ele Não, folda mais então. que o 8,5. Então o blocker também, né? É difícil aqui a gente conseguir considerar bem o blocker e um blocker. Dito isso, É, segue a heurística, né? Tipo, segue a heurística. E se não conseguir fica incorporar quebrando a ele blocker, cabeça. alguém perguntou sobre posições. Cara, pode seguir aqui tranquilo. Até mesmo porque quando a gente chega no hijack, a maioria dos boards que estão aqui não vão existir, né? Porque tem muito c-bet range do hijack.
vai ter hora ou outra e aqui a heurística vai dar boa. Talvez tenha uma ou outra imprecisão a mais, vai ter que ter a interpretação de bordo e é safe. Outra coisa, eu fiz várias drills com 40 big blinds. Eu confesso que a nota que eu tirei aqui com 60 não foi tão boa, e também eu não tive tanta sample, né? Que eu já estava na iminência de preparar a aula e dar aula para vocês. Vocês podem me ajudar fazendo drills, mas em 40 big blinds foi muito bom também. Então, não fiz em 30, 20 para ter ideia, que ali também já vai ter muito CBET range, não vai ter bordo ace high, que é CBET range, mas dá para usar em qualquer posição e 40 big blinds mais nesse momento, pelo menos. Ice Ó, Dama, me ajudem aqui. Quanto que defende peraí, o peraí, Ice Dama peraí. aqui? Só pra falar de novo ali daquela mão. Tinha lá, o cara tinha flush draw seco lá, né? Fazendo 120. Tipo, isso aí me preocupa um pouco também, mas a gente tá seguro porque pra mim a composição de range do size menor um pouco é mais orientado para equidade, mas ali era um board alto, né, que nem se falou. Então, tipo, a gente pode esperar tranquilo esse comportamento aí que tá adequado do field. O que que você falou que ele fez? Desculpa. Ele apostou 120% com flush draw seco. Tá, Naquele board Rivalete X lá. tá ok. Qual que é o É problema? isso, né? Sim, sim. Vai Não, ter é porque, frequência. é porque normalmente a gente entende que o field, quando tá na equidade, ele não faz overbet, né? Eu não Faz, esperaria Faz um pelo menos size isso. mais baixo, né? É, faz. tá. Inclusive, eu não passei para vocês ideia de overbet na aula de probe, mas lembra que a gente, a partir da broca, o que acontece no bordo baixo? A gente poderia ir range até, eu passei o 10 high podendo ir range, dentro do MDA, mas o 9 high podia ir range na teoria mesmo. E no bordo com Broadway, a gente iria começar a probar com broca, e a depender do tamanho da equidade que nós tivéssemos, a gente poderia fazer overbet. Mas eu não passei overbet como. Ó, até tá aqui. Não vou fugir Tomou muito do draw, né? tema da aula aqui, cara, mas essa. Cara, e essa aula, tipo assim, ela matou isso. Será que eu não coloquei? Donkey Bet, Prob Turn. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Ó, bordo favorável para imposition é bem aqui, e bordo favorável para o big. Aqui a gente ia, tipo, alucinado, size baixa, blefando duas. E aqui era good shot mais, ó, e a forma que eu me organizo. Se eu tivesse combo draw, Uhum. 125%. Flush draw, pot. Então, o cara overbetar aqui com flush draw, de boa. Sacou? Então, e até uma coisa legal, para quem acompanha os estudos, quem já tem, tipo, estudar como eu me defendo agora versus prob, não foi um dilema tão grande, porque eu já sabia como, né, pelo menos eu julgo saber como devo jogar probando do turn de forma teórica. Essa era uma das únicas aulas, inclusive, que eu desenvolvi 100% pensando em teoria. Depois eu coloquei alguns improves ali de MDA, que era, por exemplo, você betar range no bordo 10 high, e saber quais as sizes deveriam ser utilizadas, tá? Então uma coisa vai acabando encontrando outra, né, e a estratégia vai ficando completa. Vamos seguir. Ás e dama, bordo baixo, defende quanto? Ace high, good kicker, 80, pediu 80. 86, vou ser disciplinado, eu vou foldar, mas cara, vai ter bastante Ah, call, tá? É que você tem aí é broca draw, aí é Mas também. broca aí tem também, a eu act acho que da é call. broca, Aí, né? né? Opa, Headshot? desculpa, ó, já ia me explicar, aqui vai ser call. Mas vamos dar uma olhadinha no Ice Rei daí, tá? Então pagou quase que eu Ué, me explico ali. E agora, Mas, cara... mas rei não é ué, igual? ué. Porque é broca igual, né? Ah, é broca igual, é broca igual. Me expliquei É, duas vezes na mesma mão. O cérebro já vai ficando... Muita coisa para falar, para responder, me entenda. E aqui é um dilema, tá? Nessa size aqui de blocking bet, quase dama, eu não sei não, viu? Eu vou apertar o call aqui em 43% de frequência. Estão comigo? É, Acho eu que também sim, iria hein? pra call. É, Desnecessário o raise aí, né? call. Cara, vamos ver se É, tem eu raise aqui, as falei. bluff. E esse não é Normalmente, o tema da aula mais uma vez, mas eu daria raise as bluff com tudo que eu cheguei ali, tá? Então, daqui para baixo, tudo que ele deu raise. Ele deu raise com dama dupla. Qual que é o bordo mesmo? Se eu fechar aqui, deixa eu tentar aumentar aqui era para É 7, 7-5. que 7, 7. 5, 4, 2. Então ele tá dando raise com dama. Button pair, basicamente. Tem um 4x aqui. Tá, olha, aqui é por minha conta e risco. E não conta e risco, tá? Tô dizendo o que eu faria se quiserem fazer. Se eu pagar aqui
lose, o cara fizer essa size, sabendo dos números que eu já estudei, eu não vou foldar nada e vou dar raise com o que perde pro Vala High dele, por exemplo, tá? Vou começar a pegar uns Dama High ali, Vala High, que eu tive que chegar aqui por algum motivo, né? Que era alguma broca, sei lá, e vou dar raise, eu não vou foldar não. Dado o MDA, não é daí approach teórico, tá? Nesse rei eu confesso que eu tenho vontade de dar raise até com as damas aí, Pois é. Gelas. Pô, vai se ferrar, dar Vamos call lá. e perder por um 5x. Temos broca no 66%. Qual que é a frequência para defender uma broca versus uma size de 2 terços? 75. 75. 75. Qual? Ó, olha só a heurística, 80. Tamo bem. E a broca Hoje, veio? A broca veio. essa é uma mão que aí eu, em game, cara, mesmo versus 65 versus 65% ali, eu sempre daria raise isso aí, cara. Mas, sempre É que não, isso daí é duas pontas, na verdade. É duas Calma, meu brocas, querido. né? E dos outra, pontos, ó. né? Duas. Ah, eu nem tinha observado. Qual que é a pior broca aqui? 7. 9,7. Valete 6, por exemplo. Valete 6. 7,9? 8,7. 9,8. 9,8? Então, dá 9,7. raise com essas. Paga essa daqui, porque essa daqui. Ó, 7,8. acredita em É, mim, às vezes vai bater o valete de ouros lá, o cara vai dar check com miss de flush draw e você puxa. Então você não precisa dar raise com essa. E outra, se o cara der check, você tem o bet fold, você tem a equidade que você pode acertar a broca e dar raise. Ah, uma coisa que não tá aqui, mas acho que vai estar no texto que eu colei para vocês. Eu não sei se na prática isso é muito bom, mas eu notei em várias mãos que eu joguei. Quando você pensar no topo, quando eu digo topo, é two pairs bons e mais, tá? Mais para straight mais. Indiferente às sizes que você pague de prob turn, ele normalmente, a teoria normalmente vai dar raise river, tá? Então acredito que aqui vai ser raise. Não sei se ele vai dar win ou se ele vai dar raise, mas ele não perdoa. Então, como ele capa o range uma street, ele não tem medo das sizes que o vilão propõe, turn e river, ele acaba dando raise com um topo, às vezes, que a gente daria mais call. Vamos testar aqui para ver. Aqui já. Minha heurística, será que era win? Vamos ver. Peraí. River. Win. Ó, a minha heurística estava certa, só que ele vai dar win. Então, qual que é a mensagem aqui? Se você capou teu range e você conseguiu ir para o topo do teu range no river, ainda que ele faça sizes polares, você vai se auto-valibetar algumas vezes, mas você vai meter muita ficha no pano. Se isso vai ser muito bom na prática, não vai, mas eu estou trazendo a mensagem do que eu consegui ver e vejam que eu estava certo, né? Então, aqui eu não sei se todo mundo daria raise, eu iria só no. Eu não lembro qual que foi a size que ele acabou fazendo, que eu fui argumentar e esqueci de ver a size que ele fez. Era uns 80. Acho que ele fez 9, né? 9, alguma coisa assim. Ele fez uma size alta, anyway, né? De volta. Foi Mas o que eu dois quero dizer? Se ele potar aqui, se ele fizer 125, esse vala 8 vai acabar dando raise. É isso que eu quero Era isso dizer. que eu ia perguntar, mesmo contra, independentemente se ele enfiar ele aí. Cara. Mas eu vou dizer que eu fico cabreiro. Por exemplo, se você tá aqui nessa mão aqui, do 120, ele faz 120, bordo dobrado. Você acerta um flush em 7 no river, ele faz 120, 120, a teoria vai dar raise. E aí é sick, né, cara? Então, eu É. trago para vocês o que eu vi, mas acho que na prática eu não vou dar raise sempre nessas situações. Mas é bom que nós saibamos, porque hora ou outra a gente vai ver uma mão que fica ali com medo de colocar muita ficha, e isso faz parte do jogo também. Você capou uma street, você melhorou o teu game, aquilo até que vocês me perguntaram, qual que é o benefício, né, de eu frequenciar tudo? Um dos benefícios deve não, né? É isso. É você agora vir aqui e captar todo aquele EV que você usou para frequências em streets anteriores, tá? E aí o simulador espera um call de dois pares, por exemplo, um call mais luz, é isso? Exatamente, vai pagar dois pares. Sim, né? Dois pares a gente vai. Não sei se a pergunta era pagar river, mas vai pagar tudo ali no. Não, pagar o nosso raise, né? Ah, tá, desculpa. Sim, com certeza, né? Ele Ele vai ter que espera, ele, pagar. porque, tipo, aquele board lá, as dama 10, é, 9 e 5, né? 6. Ah, As dama 10, 9 e 6. esse aqui. É, olha lá, ó, dama 10, 6, as e 9, é isso. É, daí o cara faz o size lá que ele usou, 66, Esse, tá. e bala river. Vamos ver o que que ele vai pagar. Então a gente chovou aqui. Segundo par, under pair, par mais alto. E dois pares. Ele quer pegar a grana desses combos aqui, então a É, gente vai estar. tá foldando um Não, monte tem aí. trinca aqui. Não, mas tem 10 combos pagando, né? Então a gente vai tirar a grana de 10 combos
e ele vai ter 5 combos pagando que, inclusive, Em- dois estão na. Empate e melhor, e o Então, na equivalente. verdade, vai sobrar 2,5 combos que a gente. Cara, vale a pena, né? Mas ele não chegou com 7-8 aí, não? Me dá. Devia ter chego, né? Com sete É, oito. alguma coisa aqui, mas. O Ok. 7-8 talvez dê raise Por turn. isso, cara, é por isso que o Will fala para eu não falar de River na aula de turn, porque a gente não consegue parar no turn. Precisa Tá, do velho. River. Normal, né? A gente é jogador, não tem como. Mas enfim, é isso que ele espera. Fecha a drill. A hora que você clicar aí, É, fecha a drill. a drill dele vai até o turn, daí ele não tem esse problema. Aqui é interessante. Tá. Eu não falei muito sobre característica de bordo, talvez não tenha rolado, mas tem alguma característica especial nesse bordo? É a dobra que vai subir bucket, A mas até dobra, nesse né? 120 vai subir bucket também? Sim, o que eu coloquei aqui do lado direito da tabela da plana de vocês é válido para qualquer tipo de size que a gente tem em frente. Naquela primeira tabela que eu fiz, que eu mostrei imensa, eu tinha bucket subindo e descendo para cada size que se enfrentava, era bem mais específico. Então aqui a gente pode incorrer em algum erro, alguma imprecisão, mas a grosso modo ficou muito bom. Aqui, dado RNG e ser um bordo, apesar da carta alta ser baixo, esse S3 acho que é um call bem tranquilo, né? Nem tanto, pagava só 10%, então, mas lembre daquilo, né? Levou um tiquezinho aqui, mais uma vez, eu falei no começo da aula, você levou um tiquezinho, levou uma imprecisão de EV baixo, ou até um blunder de categoria de mão ali, que era devido blocker, não encana, porque a gente tá jogando com um handicap aqui de overbluff que não foi imputado na teoria, tá? E agora a gente vai pro fold aqui, né? Ainda que esteja 17, acho que é impossível Hoje pagar. elas. Pode falar. Relacionado a essa mão aí, uma dúvida mais geral. Quando o cara vai de bet 33, probe 33 e bet baixo river, a gente pode esperar que ele fique um pouco mais corajoso e mais parecido com a teoria. Mas quando rola esse 120 no turn e o cara beta de novo river, o meu sentimento é que os caras são muito mais coxinhas. Então, por exemplo, eles tentam blefar ali polarzão, o trash total no turn, mas aí chegou no river, quando a gente paga 120, eles não têm tanta coragem de betar de novo no river, né? Então a gente poderia overfoldar aí ou não? Cara, você não está totalmente certo. Se mantém aqui a size de pot, underbluffando. Vamos confiar nos números, né? Que uma coisa era tacar aqui a teoria, e daí a gente tentar acreditar na nossa memória seletiva, porque tem muita ficha envolvida, como até o próprio argumento diz, né? O custo do erro é alto. Mas, cara, os números não dizem muito isso, né? Apesar de, mais uma vez, a sample aqui não ser tão alta, mas, cara, tem pelo menos 1.000 mãos aqui, tá? Senão nem apareceria. Tem um desvio de 9% quando o cara overbeta. E até vendo esse 9% na prática, eu começo a querer dar call. Aqui nos 20 Big Blinds tem muito missed aqui, né? Então, eu teria o mesmo sentimento de você antes de eu começar a pensar em MDA, estudar MDA o dia inteiro. Depois que eu pego o número e taco numa tabela aqui, eu fico bem mais sueco, assim, mais frio, e dou os calls quando tem que dar, entendeu? Então, não Então, discordo do resumindo, se ele sentimento. faz. Eu Ah, não tá. discordo do sentimento, mas eu concordo com os números que eu vejo aqui na tabela e tem overbluff, sim. Então até 80% a gente folda mais e aí pot e overbet a gente paga mais porque é Próximo de, overbluff, né? cara, o NASA falou ontem uma parada que vai muito de encontro com os números que eu captei. As sizes que normalmente vão estar muito voltadas a valor são aquelas que quase potam, mas não potam. Então, é tipo, é 90%. O cara quer tirar o máximo de fichas possível sem passar uma impressão que ele está exagerando demais. E a planilha, ela diz isso. Vocês notaram que sempre que o cara vem próximo de pote ali, né? Que aqui vocês vão notar que eu preparei para ser entre 80 a pote, né? Então o cara vai estar bem na área do 90 que o NASA falou. Então nessa área aqui ele vai estar onde eles vão estar com mais valor. Então o cara apotou, fica esperto, vai na teoria, mas ainda assim não tem. Aonde vai ter um underbluff bem considerável, e que tem uma sample razoável, vai ser aqui, bet 100 seguido de bet 100. Essa aqui realmente o número assusta, menos 14. No mais, meu amigo, é teoria ou é overbluff? Bem, Ô, Gelos, uma outra pergunta que eu pensei aqui agora. Esses três sizes eu acho que são os mais usados, assim, pro então, field, talvez. Mas eu acho que o meio pote também, eu acho que é um size que
que eu acho que encontra Rola, uma né? frequência boa. Aí vai fazer meio com a meiuca ali, vai tender mais a 66. Respondeu. Já respondeu. Já foi a primeira pergunta da primeira aula que eu dei sobre isso. Não dá, né? Então a gente gerou 33, 66, 120. Betou 25 ou betou 150, olha a tabela, tira um pouco de borda ou coloca um pouco de borda e vamos se Uhum. adequar, né? O cérebrozão vai ter que encaixar aqui e tentar achar a melhor resposta. Cara, mas mesmo nessas situações em que a gente não tem a resposta mais precisa ou não tem a resposta, tipo, não tô puxando a sardinha pro nosso lado. A nossa evolução nesse spot aqui, ela vai ser brutal, tá? Podem confiar. O Will já até cravou o torneio ontem jogando assim. Tô brincando. Pois é, Pode não falar. daria pra printar essa tabela dos números de MDA ali, de River e tal, pra mandar junto depois também? Eu vou liberar para vocês, apesar que o Will vai me. Eu mando, tá? Me peçam no privado ali. O Will não quer que eu dispare os MDAs aqui sem a gente. Ele quer fazer essa aula ali com todo cuidado pra gente não fazer cagada no River. Eu sou meio Aham, ansioso, eu vou liberando as paradas. beleza. Bem, dobrou carta, rei dama, é hora do rei dama entrar, né? RNG baixo, vamos jogar aqui. Se esse cara checar, o rei dama não blefa aqui. Ó, essa seria uma que daria para dar raise, possivelmente. Eu vou foldar na disciplina, porque aqui creio que o rei dama não consegue pagar, apesar que a heurística do bordo dobrado, ela não é válida para você ficar mais loose no call river, porque eu não fui até lá e não estudei a fundo, mas creio que dá também. Então não me espanta eu foldar esse rei dama ser um call, tá? Ó, ele tem boa frequência de call, paga 34 e foda 57. Ele entraria como call naquela. E dá até raise, ó. Paga da raise, não quer foldar, ó. Paga da raise. Não, ele folda, dá raise e paga. Vamos Eita, andar raise aqui. menos Rei dama. 0,02. Foda-se. Bora. Vamos? Tava V negativo ali, 0,02. Foda-se. Cara, Raise. Bora. 0.02. Não vou dizer que quero que vocês estejam nesse campo de imprecisão, mas tá soft. Interessante essa, né? Esse high Isso aí completo, não é Sebet Hand? bem lembrado. Esse Eu high. não consigo configurar drill para fugir disso, tá? Então Mas vamos é Ah, tentar. tá. 80% lá, Tá, os vamos tentar números. interpretar o board Ah, aqui, enfim, beleza, beleza. tá? Então, Ai 6, 5 e 2, Rei Dama, aqui a High Card vai ser o rei, ter espadas não é bom porque bloqueia os blefs de flush dele, Essa conta como esquisitada porque, tipo, tem seguida. apesar de não estar categorizada ali, que foi uma das perguntas do Vitinho, no início, eu levo isso em conta, tá? Mas, como eu disse, nos meus estudos não influenciou a ponto de eu colocar ela aqui do lado direito na tabelinha. Fato é que eu estou procurando o nosso rei-dama aqui, ele pagaria 20% das vezes. Ter o rei de espadas é ruim, eu vou seguir ela na nossa heurística e vou pro fold. Mas como é um board ace high, isso pode ser um call, tá? Porque parem para pensar. Não está especificando na minha tabela se é um board vala high ou Ace High. Então, é diferente você ter a melhor high card no Ace High do que no Vala High. Mas vamos descobrir, né? Foldei, folda 99, então tá de boa. Aqui a gente já jogou essa mão. Aqui eu falei que eu pagaria, acabei não apertando, né? Pagaria na prática e foldaria na teoria. Vamos ver se é isso. Ó, ele paga até na teoria, cara. Então, olha só o nosso nível de coxinha. Ó, ele paga na teoria e dá raise. Então, ó, importante. A altura do bordo, tá? Aquilo que não Pelo, fala muito. Bordo dobrado, baixa complexidade do bordo. Eu iria mais pro call, para falar a verdade. Então vejam que sem nenhum input, sem pensar que o field overblefa, já seria um call, né? Então, cara, Nossa, ele gosta mesmo de esses boards mais secos de Hirolá, né? exato. E é o que tá, cara. Acho Ele que lista talvez tudo, não. né, velho? Acho que no Ele texto listou que eu tudo. coloquei ali para vocês deve estar umas 2 ou 3 vezes falando sobre bordo, né? Aqui é muito sobre bordo. Essa parte de pensar ali que a gente falou é muito sobre bordo, né? O quão complexo é. Então vocês notam que Ô, Geras, o low pair, que era uma dúvida turn, paga pot river. Pode falar? se ele tem o Ás de espadas, ele faz jogo igual ou não? E aí? Descobri. Boa pergunta. Eu acho que não, né? Hum, O o Ás de par três com o Ás baixo. de espadas. Daí ele dá. Na verdade, ele chega com pouco Ice em espadas e o Ice espadas quer dar o rei, né? Ele dá raise Todos dão, igual. mas Ah, o Ice dá raise espadas. igual. É.
Ah, É mas que se não bem. coletou espadas, né? Por isso eu tô pergunto, saquei. É Ele porque, paga. tipo assim, o cara vai blefar igual, será que. Ou tipo um nut flush draw ali, eu acho que às vezes ele dá check, né? Que pode ter Tá. um. Ganhando uns flush draw pior, né? Não me Talvez. espanto. É Não me, que, não me tipo, espanto de não ter raise aqui, 12% de frequência, tá? Acho que não vai ter raise porque a gente tem par, mas creio que draws ou combo draws aqui começa a dar raise nesse RNG, mas já é um bom dilema que eu vou dar call, era perfeito call, mas vou querer. Ó, e aqui é uma daquelas interessantes. Ele acabou não betando, mas aqui a heurística que eu apresentei para vocês, indiferente a size que ele fizesse, esse flush em 5 aqui vai dar raise sempre. E aqui vamos pro bet. A maioria das vezes esse bet, tá? Só uma hora ali que eu errei que era win, mas a maioria das vezes esse bet. Eu queria ver o que aqui? 5 e 4. Ah, se tinha algum raise no turn. O que que dá Ele raise vai no dar turn? raise. Então, raise, as bluff. Cara, quase não tenho. Então, Você viu se quando a gente irrita o monstro River e vem de check assim, ele gosta de oversize também ou de não, betar? cara. Quer dizer, eu vi. Eu até respondi aqui uma hora. A maioria das vezes ele vai para size. A size que ele mais usa, sem eu deixar travado, é de 66. Eu deixei no dinâmico, ele vai para 66, 70. Ele raramente faz sizes muito altas. Falou, Machado. Um pouquinho além aqui, né? Para poder pagar um conteúdo a mais aqui, já que é a última aula do ano. Então, aqui nós vamos ter. Aqui é um board interessante, né? Interagiu com o Ô, board. Gelas, Pode só falar. uma pergunta. Você tinha falado antes que era mais pra gente ir com o valor best de 75. E agora 2/3, você falou. Tá. O de 75 é prática e o 2/3 é o que rola no GT Wizard, Cara, é isso? pare para pensar. Ah, o gap entre 66 e 75 não vai praticamente mexer no EV. Pode escolher uma das duas ali, vai estar safe, tá? Em termos de value bet, eu digo. De boa. uma dúvida sobre esse board aí, Gelos. Qual Aquele deles? lance de diminuir o bucket em straight possível, ele é só quando o straight possível é do Só flop? do flop, tá? Então, é aquilo que eu falei. Talvez com a evolução e a gente calibrando aqui o cenário, eu possa colocar mais algum tipo de característica, mas nesse momento foi só sobre o flop, é isso que a gente notou. E, por exemplo, é válido para esse dama vala 8? É válido, o cara tem 9,10, mas é muito mais válido para o bordo baixo, médio, oito sete Uhum. quatro, né? Aqui é bem mais pesado. Aqui a heurística pode ser usada? Pode, mas não é a mesma coisa. Fato é que a gente está na mão do meio, temos um low pair querendo pagar 65, um bordo que tem seguida, e o nosso low pair aqui ele pagaria 60. Eu vou seguir a planilha e vou foldar. Bom fold. Vamos para a próxima. Aqui a gente fez slow play no flop, o cara betou. Aqui é legal. Lembrando que eu falei para vocês que a primeira parte da frequência que é destinada a raise, acho muito provável que isso aqui seja um raise, a não ser que ele guarde só pro nuts mesmo, né? E, por exemplo, quando você não tem mais espadas, pode fazer sentido você dar mais calls para deixar o cara blefar o careca, né? Senão você expulsa o cara da mão agora. Mas vou arriscar dar um raise aqui, porque aqui tem 3% e a gente deu check back aqui no slow play. Posso errar? Eu acho que ele não vai chovar aqui 252% do pote. Eu vou dar raise aqui no 66. Vamos ver. É. A parte do Reis ela é bem difícil, tá? Qual, obviamente. Ó, o cara mandou. Foi bom aqui, gostei, né? O cara mandou o careca ali. Agora vamos voltar aqui para ver como que a gente jogava esse turn. Eu tava certo ali, peraí. O que que eu Era fiz call. aqui para repetir? Turn, Vê, tá. vê outros flushes. É Turn. full Cara, call, full call. É porque é overbet, né, velho? Eu acho que vai ser ele full só call paga, também. meu, é isso mesmo? Só paga, né? Ah, Full call, cara. Até uma alta, uma baixa? E se É for. sempre Ah, full é que não call? dá pra ver, né? Size Não do dá pra cara. ver. Se o cara fizesse um size menor, né? Tipo É. 10 62. vezes. Abre essa aí, ô Gelo. Tô curioso, tipo, pot, River, ele vai dar raise com todos os flush mesmo? River? Trazer ela pra cá, vamos lá. Qual que é a primeira dúvida? É, primeiro isso é call mesmo, né? Coloca como call ali agora.
A gente paga Se ele, turn. se ele fizesse size menor, se teria o raise turn ou continuaria Turn. dando só call? Ah, não, quanto a size menor, eu acho que com É, certeza eu também deve acho ser. que vai ter Turn dito da raise. Só call. não Esse foi porque é aqui overbet, né? quer um brick aqui no Ah, caso? blank aí, blank aí. Ah, tá. Você quer saber se ele vai dar raise no River daí? É, com esse combo eu imagino que até sim, eu queria saber se todos. Vamos lá. Ver se a minha heurística Que. vai bater aqui. Primeiro, ele não tem muita size, a não ser que a gente configure, né? Ó, Eu mas achei ele que. vai full. Agora vamos deixar. Como que tá aqui o SPR? Vai ter 20. Vamos colocar um 150 para ver se aqui ele tem Sim, eu imaginei que eu vou encontrar uma overbet. 150, acho que ver se ele coloca o resto das fichas, né? Mas aí eu acho que é um cenário diferente, né? Porque o que É, aquilo que aqui o você flush tá no falou flop, né? é exato, já tá mão Ó, aqui ele formada. já deu uma Ah, brecada, só vai né? com o segundo. Foi um É, pouco mas mais era isso que eu tava sensato. pensando mesmo. Cara, tá, tudo bem. Acho que tá soft, de boa. Segue o Acho que tá baile. justo. Próxima mão lá. Vamos para mais uma rodada. Interessante essa, né? Rei Dama, RNG alto. Aqui a gente vai foldar pelo 83. Rei Dama teria que defender aqui. Não, 80, né? Mas enfim, 83 a gente já nota que a heurística está bem calibrada. E vamos para o fold. Pode ser que seja call, porque já não bloqueia aqui os duplo flush draw que ele deveria tá blefando, algumas equidades, mas. Que você falou de 80? Rei Rei É, Dama. o Dama, bucket é 80, rei dama 80, contra Rei um Dama terço. defende versus Mas 33. eu ainda tô muito confuso com essas esquisitadas, velho. Essas esquisitadas do Cara, mas Big eu aí nem coloquei elas é meio como. Ó, não embaçado de tem, não, ó, defender, você tá tipo, Rei High, confuso. cara. Você tá confuso com uma parada que eu nem coloquei para não confundir. A única esquisitada que eu coloquei é a dupla esquisitada. A dupla esquisitada é se Porra, mas batesse é aqui o isso aí, 9 de cara. espadas. Nove de Nove de espada. Eu espadas. não vejo nenhum sentido em defender Rei High aí, que não, tipo, nesse tipo de bordo, cara. É Daí que esse tá, board tá lutando contra a tá muito teoria. chato Tá mesmo. muito Ó, big, cara. Esse board tá muito chato. então Vai tá, ser eu vou hoje que vai responder, ser eu vou responder a chato pra parte do. caramba. Vamos ver se eu consigo mudar a tua opinião. Primeira Eu acho parte do sentido. Primeira parte do sentido tá a teoria, defendendo aqui 48% de frequência num bordo bem catrupe. E a segunda parte de fazer sentido é o field tá. Que não sou eu que estou falando, tá? Espero que vocês confiem no que eu estou captando ali de Não, 80 mas é que milhões. esse número não tem os boards. Mas não tem os bordos, cara, assim. Tipo, Mas tudo beleza. bem, cara. A gente Ah, mas pegou a um teoria Em já agregado. tá lugar da pagando, 9 A bate pô. gente com pegou. 2 eu Tá, defendo mas sempre ó, pintando, para lá, para entendeu? lá. Pega um agregado, mesmo você pegando um agregado de bordo, o desvio que ele está apontando aqui, você vai conseguir defender minimamente nisso daqui. A galera não é como se ela não É, estivesse tendo blefe ali, sacou? são Porque muitos spot há odds dois também, anos, né? pare para pensar, Tutuli, que há 2 anos atrás eu passei para vocês a guideline para betar range no bordo baixo. Vocês acham que ninguém mais está vendo isso? Ninguém tá. A Eu galera ia tá Não, falar, vendo. esse é o board mais fácil de você encontrar blefs ali, dos caras se passarem nos blefs. O que trava na gente é olhar um rei e dama de ouros voando aqui e a gente conseguir pagar, sacou? Tipo, Hum. é E, a jogo. gente, tipo, a gente recebe pot odds muito interessantes e tem duas overs, tem a melhor mão algumas vezes. Tem Tipo, hora, bem tranquilo de pagar isso aí. tem hora que você tem que jogar tipo Romário e tem hora que você tem que jogar tipo Dunga. Aqui você tem que jogar tipo Dunga, sacou? Quando você tem equidade, isso é mais fácil ali, tipo Romário. Analogia péssima, mas hum, tá, vamos lá. 9-9. Aqui nós temos um under pair, que é considerado low pair nesses casos aqui, ou um terceiro par. Dobra o bordo, que ajuda. E a gente tem um pedindo 87. Eu acabei fugindo da minha planilha aqui. Como que tá aqui? Quanto que paga aqui o 60. low É o low pair? pairs. é 60, pocket, né? 60. 60. Vamos colocar dois buckets aqui que dobrou, 60, 70, 80. Tá na Mas você trave. acha que não é pocket isso aí, cara? Porque tipo assim, ele não melhora em nada, cara. Ele é Ele Mas Mas é pocket. os igual, é o mesmo número. 66% e ainda bloqueia é igual os low pair e blefs, low cara. pocket. É o Quanto que é mesmo o Acho pocket, que número. é então? pocket aí. 60, 60. 60? Contra 66%, as duas são 60. Então, É. fechou. Vamos Olha, colocar. aumentou o bucket, ou Tá, tô vamos lá. vendo? Vamos colocar o bucket, foi para 80, Ah, faltou 7. Só que tem algumas coisas a mais aqui, né? Ainda que tenha dobrado, eu consideraria esse 9 de espadas péssimo aqui, cara, porque a gente bloqueia bem os bluffs, tanto em flush quanto 9-10, rei 10, 9-10, 9 rei, entre outros. Então eu estou pendendo a foldar aqui, mas essa é bem close decision.
Qual que é a opinião de vocês? Não, eu acho que é fold mesmo, Acho que tipo, também. nos tipo, provavelmente pode ter Eu tô frequência, com mas, fold tipo, aí, cara. Eu se tava já no acredito. bucket foldar com agora com esses blockers que são É, horríveis, eu acho acho que é que mais o blocker mesmo. Se É, for eu pra até te tenho falar uma que 5 dúvida. Eu 5 até é tenho uma call, esse dúvida 9 aqui. 9 é fold, velho. Eu até tenho uma se dúvida tivesse ali dado uns para 60 ali, Eu até tenho uma dúvida para tirar. Se, por exemplo, um 7-7 sem espada. Ele vai foldar também, tá? Mas se um 7-7 sem espadas tem um EV superior ao 9-9. Então Eu Eu acho. acho que sim. vamos descobrir aqui o nosso fold. Não era fold para começar. Segura. Eu Turn. acho que talvez seja mais fold quando a size é maior só. Eu tava pensando nisso. Eu acho 9-9 que é era puro call, 100%. para falar a verdade. Aqui não tem como eu. Tem que abrir a árvore. Peraí. Vamos abrir a árvore aqui sem preguiça. vai Onde ser que de eu uma abro a Acho exceção que árvore? só grande vai ter nessas dobras aí. folds. Só vai ter folds quando a size for muito alta, eu acho. É, até 2/3 a gente vai ser Mega Calling Station, né? Vai dar É, call com muita exato. coisa. É isso que eu Aham. tava pensando. Mas de qualquer Ah, forma, mas eu achava que era que o fold, bucket tá? foi Eu não muito vou. alto, né? Eu não vou agora sair do argumento. Eu achava que era fold porque fazendo as contas ali, a tabelinha batia, o 9 de espadas eu achava que me atrapalharia. Então, enfim, o nosso call aqui tem 0,6. O 7-7 sem espadas, aqui com, ó, já tem, mesmo com espadas já é melhor. 0,43. Tô certo? É isso mesmo? É, né? Será que ele tá betando os 4x, cara? Se ele tiver Betamos betando os 4x, 4x. 5 5 6 6 7 7 tipo, aí eu acho que o 9 9 vai ter mais EV, né? Não, não tá, Tá não. dando tudo check. Tudo check. Mas enfim, é evolução, né? Isso é forçar o pensamento aqui. Errado nós não estamos. AIS 2, flush draw, não tem o que fazer, é só call mesmo, 85%, pagamos. E agora seria interessante ele dar check. Tá, tem duas coisas, tá? Esse AIS 2, após uma size de 120, eu já vi ele blefando também. Só que, ao mesmo tempo em que a dobra influencia a gente ficar mais loose nos calls, ele fica mais otimista em valor de showdown. Então, Cara. Então, então acredito aqui que será check, mas se não fosse dobra aqui, esse as 2 vai começar a querer blefar aqui e muito mais nas outras sides. Então a linha de corte para você começar a blefar teu valor de showdown, teoricamente falando, vai ser entre as e 6 menos ali, tá? Ó, que blefava, Ah, filho. da mãe. a dobra, eu falei isso, essa dobra parece muito a nossa cara, né? E um 8-6 aí, Cara, ele blefa que valor? E, tipo, um 8-6 de copas, por exemplo, ele blefaria, tipo, all-in? 6 e copas. Entre a É. win e entre size. Mas eu fiquei espantado aqui o quanto que ele aposta, viu? Ah, É, até os E cara, melhores ases tá pegando? é, esse vai é dar os melhores áreas. uma vantagem de range enorme pra gente, né? Depois Acho que que o cara é. Pode ser tem. essa uma. Mas, ó, não vou mentir pra você. Uma das paradas que eu tinha visto já, eu não coloquei como heurística, mas até pensei em colocar que quando dobra, a gente não precisa blefar mãos que tem algum valor de showdown. E aqui, ainda bem que eu não coloquei, que aqui já provou que não é bem assim. Pelo menos nesse board, né? É que esse é um board que, convenhamos, né? Tem Ice e Rei também, então ele pode ser bem específico desse ponto de vista. Mais um pouquinho, dama 3 apareceu um dama high com 59%. Acho que aqui o bicho pegou para nós, né? Me ajudem aí, dama É, high. tem uma broquinha meio falsa ali também, Ah, tem uma né? broquinha aqui? Não Não, tem, não né? tem. Board Deu o É, segue. 6 não, back. não ajuda, não. Ah, não, 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 verdade, verdade, Nós segue, temos, segue, Tá ele nós segue, escrito temos, ele nós aí. segue. temos É, duas bordo, na real, né? Então, um é. dama high defenderia 20%. Esse é um board chato. Eu não coloquei como heurística, o G até perguntou, mas uma carta segue aqui é chata, eu vou foldar essa. Bom fold. Não sei se tem alguma dúvida aqui, vou liberar. Rei Vala, top pair. 82 Sempre. não vai dar raise, mas talvez tenha alguns top pairs good kicker que dá check e na brick ele vai dar raise, que já vai dar call. Vamos depois descobrir se a gente daria raise ali. E aqui eu vou pagar, né? Uma carta segue. Será que paga 73% das vezes aqui versus a size? Com certeza. Essa daí eu pago 100, eu acho. Vou pagar. Paga 80, tá? Não É. paga sempre, mas paga 80. E a minha dúvida, turn, era o que mesmo? Se ele dava raise com alguma frequência aqui Os com o top top pair. pairs que dão raise. Não. Quase não tem raise. Quase não tem raise. Vai começar a ter raise na trinca lá, no sequência. Ô, Jalas, e tipo, se a gente tivesse um Vala 9 aí, seria melhor pra dar raise? Ou o Rei Vala Vala continua 9 sendo para melhor dar por ser. raise.
Porque teria No, mais equidade, né? no turn, você diz, né? Isso. Fala 9. Ó, ele tem frequência de raise, sim. Seria Beleza. melhor, porque o rei vala tem zero, tá? Solta essa, rei 7, easy call. Foi pro river, aqui a gente não vai foldar nunca. Você vai chovar. Pagamos. Versus check e só check behind mesmo esse rei 7 nesses sizes, Boa né? pergunta. Vou ter que abrir a árvore para descobrir, mas, cara, deixa eu pensar. Tua pergunta é boa. Acho Rei que é tão 7. polarizado o range dele que, tipo, não tem Cara, muito deve ser o valor, né? divisor de águas, tá? Eu Ah, acho que um rei 8 deve. Vamos pagar aqui para a gente tirar essa dúvida. Eu vou ter que abrir a árvore aqui. Se a gente valorizataria após o check dele, né? Vamos, rapaz. Já vou liberar vocês, tá? Última aulinha do ano, segura um pouco mais. Tá boa essa última aula do ano para fechar o ano? Tá Tá boa, tá boa. boa. Gostosa, né? Que É, demora. já tô querendo que vai ter que ter aula de probe turn, isso sim, viu? Probe turn? A gente no É, Big? é. Mas essa já tem. E essa, acredito que e é exploited, essa vai pô. mudar pouca coisa, viu? Ela tá lá gravada, disponível. Voltando para cá, o que que é? Ah, ele dá check. Vamos ver como que vai ficar a nossa métrica de. Beta bastante, bicho. Cara, o rei 7 é o divisor. É sobre o bordo mesmo. Vamos bater um 9 aqui? Rainbow mesmo? Daí vai Tá querendo ferrar. betar dois tiers, né? Ainda beta bem, pô. Parece que tá beta mais, pô. Ou seja, não é tão tight assim os bets, né? É que ele Betar deve mesmo, considerar que tá? irrita bastante, sei lá, sei lá, esse 9 por exemplo, que Mas era draw, então. na prática a gente não deve ser um pouco mais tight na hora de value betar ela, porque o field overfold é pesado. Nesse momento, eu diria para vocês betarem, tá? Vai como tá ali, diria para vocês betarem. A gente pegar o EV que a gente deixou dando check ali, ou capitalizar totalmente o EV que a gente está estudando. AIS 10, 85% ficou um pouco pesado para nós aqui. A heurística é 80 no Good Kicker, 10 não é aquele Good Kicker. Vou seguir a heurística e vou foldar, tá? Mas não tendo espadas Com duas, aqui, mas eu acho que com bloqueia. duas over aí, É capaz eu de acho, pagar, né? É só você. é, Eu vou ser Caxias aqui quanto a heurística, né? Mas sim. capaz de pagar. Tem Mas um ele vai 10 falar aqui. que é call. O dez bloqueia straights em cima, wise embaixo. Vamos dar uma olhadinha. Paga, né? Essas, Já, essas já tô sizes são muito. quase As querendo pot botar pra odds são cima. bizarras, né? Tipo, o É. cara não folda nunca. Um terço. é, eu acho que Não tem, tem o eu que acho que tem muita fazer. diferença em Ó, cara, textura mas de board olha, mesmo. olha a heurística. Será que cravou no que eu estudei? 80. Aqui a questão é aquilo que eu falei, que é impossível, né? Ele cravou no 80 e a diferença vai estar nos blockers mesmo. Vamos ver os blockers. Nos kickers. Os Mas kickers. Se vocês chegarem nesse nível de habilidade, aí é sonho, né? Aí é nota 10, como a gente falou. 9 6 temos aqui duas brocas, tô certo? Quatro, então vai ser call. Nesse RNG vai ser sempre call. Isso aqui talvez possa ser um raise, viu? Não. Acho que ele vai dar poucos É reis. 8 Ah, e não. 4. É Cara, não é raise double, porque tem double gut seguida, shot. né? Não pode ter seguida para ter raise, pelo que eu vi. Não vai ter raise. Ó, tinha raise. 88 tinha raise. Já vamos descobrir. Seguimos? Seguimos bem. E agora? All-in. 300 e 400 não dá, né? Vamos pro 67 aqui. Ó, ele chovava. Tá, dito isso, eu quero dar uma olhadinha É nesse turn. ficha, Gelas, é ficha no É ficha. plano. Da raise, tem raise aqui, apesar de ter straight, e aqui ele chovava. Então ainda com tudo, ó, vejam, vocês acabaram de perguntar se a gente valorizataria ali o River, eu sei que é um cenário diferente, mas mesmo com tudo que eu vi, eu tô meio galinha aqui ainda. Imagina se dá pra ir além, né? Dá pra jogar mais. Qual Race foi o RNG do Tânia ali para dar raise? Você viu? Lembra turn não? para o Não, turn. Era ele 2, era supôs que 2. era tipo 22% ali. Aqui, ó, 11. Deu 80, não era? Nossa. É. Ah, tá. Tipo, Ó, Ele não é supôs aquela que era coisa alguma também, coisa. né? Deu raise com 11% de frequência. Essa daqui é legal, ó. RNG não é tão bom. Acho que a gente não dá raise 60% das vezes aqui, né? Uma coisa não, a gente importante para deve dar dar Ah, raise contra pro o de pé. overbets, essa lembra que ele raise dá nunca, sempre Gelas. call?
Como? Acho que é puro call isso Overbet aí, o range quase inteiro nunca dá call. raise. Uhum. Essas overbet acho que não dá raise nunca. Agora, não pensando só de forma particular aqui sobre a overbet, sempre que a gente for tancar sobre dar raise com two pairs, tem que ter o par mais alto do bordo, tá? Não tem raise com dama 6, dama 5, isso não existe. Vamos dar call aqui. Ó, tinha raise ali, ó. Tinha raise, aqui a gente vai dar o call rápido, né? Não tem o que fazer. E vamos dar uma olhadinha no turn, mas era raise ali no turn com alguma frequência. Acertamos, mas tinha um raisezinho de 15. O legal aqui da parte do raise é porque não tem o Qual que é a straight. size que ele escolhe nesses raises? Desculpa. Raise, deixa eu ver se Contra aparece. um overbet? É isso que eu queria saber. Raise de 20 big blinds. Beleza, 3x. É isso. 3x. Tá. Senhores, Você pode só abrir essa árvore aí pra ver o quanto que tem de raise? Acho que era 11, não era uma coisa assim? Apareceu ali É agora. 5-5 e, e os dois pares que Ritas turn. Acho que, acho que só o Acho que top tinha jogou aparecido na. a hora que você abriu ali que tinha aqui vocês estão fold. falando, raise aqui, bet, raise, ok? Tipo, no turn, né? Tipo, Não, É. raise turn. quanto tem de Ah, tá. raise? 5% de raise. Ah, bem menos. Que eu imaginei. A parte de segundo par aqui vai ser mais blefe no terceiro par. É. Ó, ele pega um two pair. Ah, não, mas esse two pair é a carta que vem no River. Aqui não tem two pair. Ele pega o vala 5, 10 e 5. Difícil, né? Pegar essas e dar raise aqui em 120%, mas enfim. Senhores, pago? Deu pra pegar? Gostaram? Uhum. Sim, vai ser mais Deu, bem legal legal. depois dos drills bastante. Perfeito. O drill já está à disposição ali, tá? Mesmo formato que eu Quanto que é? coloquei aqui. Pode Over falar. 80 ali é bom no drill? Over 80. O Sim, resultado tentar do drill buscar. ali, over Cara, 80? não fiquem encanados, tá? Um 79, 65 ele tá melhorando. Isso daqui é algo super novo para nós. E como eu disse, né? Tem que pensar mais do que um segundo barril, na minha opinião. Então não fiquem encanados se tirar 70, 75. Pode mandar lá do mesmo jeito. Eu vou abrir o chat pra gente, mas o ideal é a gente parar de fazer drill a hora que estabilizar a nave no 80% mais. Ficar bom mesmo, tá? Beleza. Beleza. Queridos, Valeu, rapaziada. não tá todo black Valeu aqui, demais. mas eu queria agradecer imensamente o ano, a dedicação. Desculpa aí se demorei em alguma resposta ou algo assim. Espero um ótimo final de ano para vocês e que seja um 2025 excelente para nós, tá? Que todos estejamos aqui juntos novamente. Abraço e jegue. Até mais. Valeu, valeu. Valeu, Valeu, valeu. abraço. Todo mundo aí, abraço.